Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala aí, Marquinhos. Cara, tudo na boa, sim. Agora a gente pode falar com mais tranquilidade. Óbvio que não tá tudo bem nesse país, nem tá tudo bem no mundo, né? Para a gente que vê aqueles fiscais de como é que vocês estão aí sorrindo no meio de um genocídio. Enfim, Pois é. Sempre tem um mas, fiscal, né, João? sempre tem muitos. Mas está tudo melhor, tá tudo melhor que antes, né? Tá tudo bem melhor que antes, eu diria. Ainda pode melhorar muito. Pode melhorar, esperamos que melhore, né, cara? Pô, temos, esses fiscais aí, a galera enche o saco mesmo. Mas enfim, gente, acabou a guerra, pelo menos até o momento, né? Foi decretado aí o fim da guerra essa semana. Também aqui em Israel, pelo Donald Trump, aquela coisa toda. Então, pô. Dá para a gente respirar um pouco, né? Dá para a gente respirar. Sem sombra de dúvida, hoje é muito melhor do que estava há uma semana atrás, né? Quando a gente gravou o nosso episódio e já sabia do cessar-fogo, já tinha sido anunciado, aquela coisa toda. E sem sombra de dúvida, hoje, assim, já a situação é completamente diferente, tanto aqui quanto lá, né? Do lado de lá do muro, do lado de lá na faixa de Gaza, enfim, tem que realmente a gente. Eu vou te falar que foi. A gente está terminando agora. Ah, vamos lá o marco temporal já, né? A gente está gravando na quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, 10h15 da noite. Então. A gente está terminando. Ontem terminou a festividade de Simchat Torah, né? Que foi exatamente na festividade que foi o ataque do 7 de outubro, né? Como o calendário judaico ele é calendário lunar, né? Então sempre há variações. Então, no dia 7 de outubro era Simchat Torah e ontem a gente terminou o Simchat Torah também. Inclusive o Netanyahu, a gente vai falar disso mais pra frente, mas foi por isso que ele alegou, né, que ele não poderia viajar para o Egito. Então, e essa foi a primeira festa que eu consegui, nesses 2 anos, falar para as pessoas, Hag Sameach, né? Tipo, boas festas. Foi a primeira vez que eu consegui olhar para alguém e falar isso. Isso não tinha saído até o momento, e, enfim, ver o final da guerra, a volta dos reféns, não só a volta dos reféns, não, o final da guerra e a volta dos reféns, realmente muda, né? Muda muita coisa e isso a gente não tem como não comemorar isso. Mas é isso, né? Aquela tensão continua, né, João? Tensão e muita coisa acontecendo, né? Vem cá, eu sei que tu quer comentar de pesquisas aí, cara. Pesquisa que saiu, amenidades do bloco de abertura. Comenta aí, cara. Beleza, pessoal. Bom, primeiro de tudo, eu vou logo tacar a ansiedade da galera, né? O pessoal quer saber pesquisa eleitoral. Netanyahu vai ganhar? E, olha, eu não sei se Netanyahu vai ganhar, não sei quando vai ser eleições, não sei isso, tá? O que eu sei é que ele hoje se fortaleceu nas pesquisas. Eu quero dizer duas coisas. Uma, isso é óbvio, né? O seu partido se fortaleceu, e é óbvio, um bom momento do país, com euforia, o governo ele cresce, né? No Brasil, o presidente melhora a intenção de voto quando o país ganha a Copa do Mundo. Imagina essa situação daqui, basicamente. O clima de euforia é semelhante, se não for maior. E olha, eu já vivi as duas realidades, eu sei o que estou falando. É, Obviamente que Israel nunca ganhou nenhuma Copa do Mundo, estou falando que eu morava no Brasil nas duas últimas Copas que o Brasil ganhou. É, e, mas a outra informação que eu queria dar é que pelo menos a pesquisa do Maariv, que foi a penúltima que saiu, se vocês quiserem levar a sério a pesquisa do Canal 14, boa sorte. Mas a pesquisa do Maariv, ela aponta o crescimento grande do Netanyahu, mas olha só, a coalizão do Netanyahu só teria 48 cadeiras, que é menos, inclusive, do que ele tinha antes, da libertação dos sequestrados e do acordo de cessar-fogo. Ou seja, ele cresce, o seu partido cresce, mas a sua base não. Sua base, inclusive, diminui, né? E isso, nessa pesquisa, a oposição poderia formar um governo sem os partidos árabes, que é um ponto de interrogação se alguns partidos da oposição formariam um governo com o partido árabe, porque a direita pauta, né, a posição da oposição. Mas, enfim, outra vez, essas pesquisas agora elas só mostram tendências. Elas não mostram realidade, porque simplesmente tem eleições a caminho. Quando tiver, ainda vai ter mudança no quadro de partidos, vai ter fusões, vai ter desistências, muita coisa ainda vai acontecer.
E por isso que eu não vou levar mais a sério essa pesquisa. É óbvio que toda pesquisa está medindo tendências e momentos, tá? Uma pesquisa que é feita hoje não tem o mesmo resultado que uma pesquisa feita há um mês, e provavelmente não vai ter o mesmo resultado que uma pesquisa que vai ser feita daqui a um mês. Mas a gente teve uma pesquisa muito interessante que saiu agora do INSS, não o Instituto de Seguridade Social do Brasil, o Instituto Nacional de Segurança aqui em Israel. É um estudo de pesquisa importante aqui. Eu cansei de citar, né, nas últimas edições, uma pesquisadora do INSS, que é a Orit Perlov, e eles fizeram uma pesquisa sobre, sobre o último conflito, né? E essa pesquisa foi feita em setembro de 2025, com a população palestina, na Cisjordânia. Obviamente, eles não puderam entrar em Gaza para fazer uma pesquisa, mas na Cisjordânia eles têm condições, né? E eu vou trazer para vocês aqui alguns números, tá? E depois eu vou trazer uma outra pesquisa feita com a população israelense menor, que eu não tive acesso a ela inteira, somente o que foi noticiado num podcast que encomendou essa pesquisa, mas vou trazer também. Primeiro, 52% dos palestinos, eles apoiam a ideia de dois estados. E esse apoio ele sobe para 75% quando é apresentada para os entrevistados a ideia detalhada. Por exemplo, reconhecimento mútuo, Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino, um determinado retorno, ainda que limitado, dos refugiados palestinos, etc. 28% apoiam um Estado palestino único sem judeus, isso antes de conhecer a proposta detalhada, e 16% apoiam um Estado binacional democrático. Você tem mais palestino, e bem mais, que apoia dois estados do que apoia um Estado binacional. Formas de luta. 43% preferem negociações, preferem uma luta pacífica e negociar com os israelenses. 25% apoiam formas de resistência não violenta. E 17% que apoia, na verdade, a luta armada. Ou seja, a gente está vendo aqui que na Cisjordânia, menos de um quinto da população apoia a luta armada. E apoiar não quer dizer que essa pessoa vai pegar em armas. Quer dizer que ela acha que a luta armada ela pode ter sucesso, que ela é uma luta legítima e eficiente. Enfim, depois da guerra em Gaza, 39% apoiam que haja um governo de unidade entre o Hamas e o Fatah. 24% preferem um governo tecnocrata com supervisão árabe. 17% querem um retorno da autoridade palestina controlando todos os territórios ocupados. E 8% querem que o Hamas controle todos os territórios ocupados. 36% se opõem ao desarmamento do Hamas e 21% apoiam. Ou seja, aqui a gente vê algumas contradições, mais ou menos contradições, né? Porque é, a maioria tem muito não sei aí, né? E esse muito não sei a gente pode lançar diversas hipóteses. Ou que as pessoas ainda não pararam para pensar sobre isso, ou que a situação realmente é muito confusa e exige uma reflexão maior, ou que as pessoas têm medo de dizer a verdade. Que aí mais, por exemplo, tem pouca gente que apoia o desarmamento do Hamas, mas também não tem tanta gente assim que se opõe ao desarmamento do Hamas. Tem pouca gente que apoia a autoridade palestina, tem menos gente ainda que apoia um governo do Hamas. E eu acho natural que haja uma grande quantidade de pessoas que apoiam o governo de união, porque, enfim, os palestinos precisam de união, né, nesse momento. E para a gente, o Hamas pode ser um grupo terrorista, para eles, o Hamas são os vizinhos dele, às vezes. Então, enfim, o Hamas não tem só também a luta armada, eles propõem coisas condenáveis, na minha visão, absolutamente condenáveis, não só através dos meios pelos quais, mas também os fins. Mas é legítimo que um palestino queira um governo de união com uma outra força que está lutando também pela libertação da Palestina, do mesmo jeito que o movimento sionista também fez diversas uniões ao longo do tempo, inclusive antes da criação do Estado de Israel. Sobre Israel, aí é muito curioso, né? Porque mesmo com 52% preferirem dois estados e um apoio pode chegar até 75%, 54% negam o direito de existência do Estado de Israel. E isso me leva a crer que tem uma parcela da população que acredita que, enfim, eu acho que o Estado de Israel não é um Estado legítimo, mas não tem outra que não apoiar a ideia de dois Estados. 69% não acreditam que Israel existirá para sempre. Eu também não acredito. Acho que os Estados nacionais, talvez algum dia provavelmente vão deixar de existir. Eles existem hoje na humanidade, mas nem sempre foi assim. Ninguém garante que vai ser sempre assim. 50% acreditam que Israel pode ser destruído após os eventos de outubro, que é um número que pode estimular pessoas a quererem outro 7 de outubro, e 53% acham que a guerra terminará, essa pesquisa foi feita em setembro, sem vencedores claros, só 6% acreditam na vitória do Hamas. Enfim, e aí tem
algumas outras questões. Por exemplo, ao mesmo tempo que 71% acham que os países árabes traíram os palestinos quando normalizaram relações com Israel, 43% acham que uma aliança regional, se for vinculada à criação de um Estado palestino, é legítima e apoiariam essa aliança regional. E aí eu vou pular as próximas partes dessa pesquisa, porque eu quero comentar sobre a pesquisa do podcast Breaking, que fez uma pesquisa em diversos aspectos, né, e ela foi feita já depois de cessar-fogo. Eu comentei com vocês sobre esses 43% de palestinos que apoiariam uma aliança com Israel nesse contexto de uma aliança regional. E olha só, o podcast Breaking fez uma pergunta que é a seguinte: o que você acha? Perdão, você apoia a ideia de que Israel se aproveite do cessar-fogo e do fim da guerra para fazer um acordo regional que inclui resolver a questão com os palestinos? Eles de propósito não usaram Estado palestino nem paz nessa pergunta, porque são palavras que são queimadas aqui para a população israelense. Mas a pergunta é muito clara, porque é um acordo com os palestinos, usar o fim da guerra, aproveitar o fim da guerra para fazer um acordo para resolver a questão com os palestinos. 50% se mostraram a favor. E não foi 50% a favor, foi 50% contra. Foi 50% a favor e 35% contra. Ou seja, parece que o número de pessoas que apoiam o Estado palestino já voltou ao patamar de antes da guerra. Se ainda não voltou, de maneira, enfim, saindo do armário, daqui a pouco a tendência é voltar se o ambiente continuar um ambiente de otimismo. Entre os eleitores do Likud, olha que engraçado, 27% são a favor e 62% contra. Ou seja, inclusive nos eleitores do Netanyahu tem gente que quer isso, e não é tão pouca gente assim. É uma minoria considerável, mas sim. Com relação ao acordo, 85% do público israelense concordou com o acordo de cessar-fogo, e 10% foram contrários, 5% não sabem. 85% é todo mundo. Quem não, né? Meia dúzia de fanáticos apoiadores do Ben-Gvir e do Smotrich, um ou outro radicalizado do Likud também, e talvez alguém da população árabe que achou que era uma rendição, um apoiador do Hamas que achou que era uma rendição. É, mas é um número altíssimo, 85%, até porque tem 5% que não sabem, né? Só 10% foram contrários. E quando a população foi perguntada quem é o principal responsável pelo acordo, 67% disseram que é o Trump, 25% que é o Netanyahu, 6% não sabem, e um pouco menos de 2% que é o Hamas. Até os eleitores do Ben-Gvir e do Smotrich a maioria disse que é o Trump, mas o Smotrich está com muito pouco voto, então talvez a margem de erro é maior do que o percentual de votos do Smotrich. Mas o Ben-Gvir saiu tipo 47-44. 47 achavam que era o Netanyahu e 44 que era o Trump. O que para os eleitores do Ben-Gvir a gente não sabe exatamente o que significa, porque a gente não sabe se eles acham que o acordo é bom ou ruim. Mas enfim, 2/3 da população israelense atribui ao Trump o acordo, enquanto só um quarto atribui ao Netanyahu. É, isso, ok? A verdade é que isso mostra que a população israelense está bem informada, né? Porque o acordo aconteceu por causa do Trump, né? E eu digo isso, a gente tem que dizer a verdade. Se não fosse o Trump, eu não sei, o Biden não fez isso durante um ano e meio, e o Trump, quando ele quis, ele fez o acordo acontecer. Acho que o Biden, ele queria mais o acordo do que o Trump naquele momento. E ele não fez acontecer. Se ele poderia ter feito, eu acho que sim, que ele poderia ter feito. Mas quem fez foi o Trump. E eu não acho que isso é um grande mérito. Eu comentei isso na edição passada, eu vou voltar a comentar isso nos comentários. É que a pergunta não é porque o Trump fez o acordo. A pergunta é porque ele não fez em março. Porque essa guerra estava muito longa, o prejuízo para a imagem dos Estados Unidos era grande, e os Estados Unidos, como eu comentei antes, desde 73, interromperam todas as guerras de Israel. Todas, né? Inclusive a atual. A pergunta é por que eles demoraram tanto tempo para interromper a atual? Ah, porque eles querem matar os palestinos. Olha, os Estados Unidos têm interesses. E os interesses dos Estados Unidos, eles não estavam exatamente representados pela continuidade dessa matança. Então, eu não sei por que ele não parou antes. Eu acho que ele foi complacente com o Netanyahu. Acho que o Trump, não sei, não deu importância real para a situação. Mas quando ele quis, ele parou.
E isso não me surpreende nem um pouco. Quem escuta a gente há bastante tempo sabe que a gente está falando aqui há meses que só tinha uma maneira de a gente alcançar o cessar-fogo, que era ou o Netanyahu via uma vantagem eleitoral para isso, ou o Trump decretava. Aconteceu a segunda primeiro. Enfim, falei muito na introdução, Marquinhos, só queria trazer esses dados. Se você quiser fazer comentário, beleza? Senão a gente passa aí para a abertura. Então, antes da gente passar, enfim, gente, esse podcast também vai ser um podcast como o da semana passada. A gente vai tratar somente da questão aí do cessar-fogo, do final da guerra, né? E, obviamente, da vinda do Trump a Israel e depois a questão do lá da Cúpula da Paz, né, cara? Olha esse nome, Cúpula da Paz. Lá no Egito, e o segundo bloco, no segundo bloco a gente vai tratar aí da palavra cultural, da dica cultural, palavra da semana e o correio dos ouvintes, outras cositas más, como todos já conhecem. Antes da gente passar, então, para o primeiro bloco, só queria agradecer aí a Fernanda Weitzmann Becker, nossa nova colaboradora. Obrigadão, Fernanda, aí, pelo apoio ao nosto podcast. Quem quiser fazer ainda não faz, quem quiser apoiar ainda não apoia o nosso podcast. É possível apoiar pelo Apoia-se no Brasil, para quem vive no Brasil, apoia.se barra do lado esquerdo do muro, ou para quem vive no exterior, pelo Patreon, patreon.com barra do lado esquerdo do muro. E os links, obviamente, estão na descrição do episódio. Bom, gente, é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar aí de tudo o que relacionado ao final da guerra esta semana. Bom, gente, é isso aí, cara. É isso aí, o final da guerra, pelo menos até o momento, né? Foi decretado o final da guerra. Essa semana, Netanyahu, o Trump veio aqui em Israel, decretou o final da guerra. A gente já tinha vivido aí isso desde a semana passada, quando o mundo inteiro já estava falando no cessar-fogo, menos o governo israelense, como foi algo de praxe, né? Durante essa guerra, nos dois momentos de cessar-fogo que tivemos aí. Todo mundo já tinha anunciado, o governo americano, o Hamas, o Catar, e todo mundo, menos o governo de Israel. E agora, mais uma vez, todo mundo anuncia o cessar-fogo e a gente ficou esperando, 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 até que o governo de Israel, obviamente, também aprovou o cessar-fogo e ele entra em vigor. É, no sábado, teve uma manifestação em Tel Aviv, com aproximadamente 400 mil pessoas. Assim, eu estava presente, eu achei esse número um tanto quanto exagerado, porém, foi o número que foi oficial, né? Foi divulgado de forma oficial, 400 mil pessoas na manifestação na Praça dos Reféns em Tel Aviv, onde discursaram o Witkoff, né, que é o enviado americano, o enviado especial americano para o Oriente Médio, e também o Jared Kushner, que é genro, né, do Donald Trump, casado com a Ivanka, que é a filha do Donald Trump. Todos os três discursaram na Praça dos Reféns, e quando o Witkoff falou o nome do Netanyahu, ele foi sonoramente vaiado. Foi uma das vaias mais gostosas que eu já vaiei durante toda a minha vida de manifestações. Mas não foi o Witkoff que foi vaiado, foi o Não, nome do foi o Netanyahu que foi Netanyahu, vaiado. ele falou o É. Netanyahu e tomou uma vaia gigante, assim, foi lindo. Fiquei arrepiado, né? Não fiquei não, brincando. Mas enfim, fiquei arrepiado. Foi um momento emocionante ver aquela vaia ali. Isso deu muito o que falar, né? As cornetas do Netanyahu no dia seguinte, ou poucas horas depois, já estavam nas redes, atacando todo mundo que vaiou, né? Falando que as pessoas. Eu também fui atacado, né? No Twitter, para um cara falando que as pessoas que vaiaram odeiam mais o seu país do que odeiam mais o Netanyahu do que o país. Enfim, cara. As pessoas inventam desculpa porque a gente tem que vaiar mesmo um genocida que prolongou essa guerra por 2 anos. Ele não tinha só que ser vaiado, ele tinha que ser preso, e enfim, mas isso de repente vem pro futuro. Mas enfim, foi vaiado, a coisa aconteceu e ficou todo mundo numa expectativa muito grande, né? Porque afinal de contas, o cessar-fogo foi anunciado na sexta-feira e o final da guerra, a volta dos reféns, só aconteceu mesmo na segunda-feira, quando Donald Trump chega em Israel. 8 da manhã, o Hamas tinha anunciado que começaria a devolução dos reféns, todo mundo libertado em um dia só.
né? E começou às 8 da manhã, começaram a chegar reféns aí. Primeiro vieram 7 reféns na primeira leva, e na segunda leva, os outros 13 reféns com vida. Né, todo mundo foi libertado. Donald Trump chegou em Israel de avião. O avião dele sobrevoou a praça dos reféns, né? Onde já tinham muitas pessoas também foram lá para comemorar, para celebrar esse dia, no dia onde quando os reféns estavam sendo libertados. O avião dele sobrevoou a praça dos reféns e depois desceu no aeroporto. Eles foram para Jerusalém, onde ele foi discursar no parlamento, né? No parlamento israelense, no Knesset. Enfim, João, vou entrar fazer então uma breve questão aqui do que foi o discurso do Trump. Não só o discurso do Trump, né? O Ohana, que é o presidente do parlamento, obviamente do Likud, também discursou, falou igual um puxa-saco, né? Puxa-saco total, cara. O discurso do cara, assim, chamando o Ohana, chamou o Trump de presidente da paz, né? Ele, obviamente, agradeceu o Netanyahu, todo mundo aplaudindo, aquela coisa. Agradeceu também ao Trump pelos acordos de Abraão, falou sobre o Irã, agradeceu o ataque pelo Irã, falou sobre a crueldade do Hamas, falou inclusive assim, além de ter chamado o Trump de presidente da paz, ele falou que o Trump vai ser lembrado como um herói para o povo judeu, né? Que os judeus se lembrarão dele para o resto da vida, né? Que o mundo precisa de mais Trumps. E o Ohana ficou ali todo derretido pelo Trump, enfim, risozinho, rindo solto, né? Todo livre, leve e solto ali para o presidente americano que estava sentado do lado dele. Na verdade, o Ohana estava sentado entre o Trump e o Herzog Banana, né? O presidente israelense que nem bater palma ele conseguia, ele batia uma palma ali muito sem bater palma, ele batia dedos, na verdade. Enfim, aquele mala, não devia nem estar fazendo ali. Esse é o discurso do Ohana. Logo depois entrou o Netanyahu, que também agradece ao Trump, né? Agradece ao Trump por ter reconhecido a soberania do Golan, disse que é o maior amigo que Israel já teve, disse que o Netanyahu disse que está comprometido com a paz no Oriente Médio e o Trump também, que eles já fizeram isso no passado e podem fazer isso no futuro, e que, enfim, deixando aí, obviamente, as portas abertas, disse também, inclusive, que ele, como primeiro-ministro de Israel, vai sempre estender a mão para quem quiser a paz, né? Ou seja, dizendo aí que ele também pode avançar em outras, deixando a porta aberta, né? Eu acho que essa é uma questão central aí nessa fala do Netanyahu. Depois teve a fala do Trump, né? A fala do Trump em que ele começa aí dizendo que não é só o fim da guerra, né, o início de uma nova era de fé e esperança, onde a região vai viver em paz por toda a eternidade, né? Obviamente é o Trump, então ele se enche muito o tempo todo, né? Fala de si mesmo, fala das suas conquistas, dos seus feitos, das pessoas que estão ao redor dele, e obviamente o tempo todo, muitas vezes ele também fala do Bibi, né? Ele fala que o Bibi foi muito corajoso ao decidir que era o momento de terminar a guerra e que Israel ganhou mais agora e que era o momento, né? Ganhou mais com o final da guerra e que era o momento de seguir a vida, de construir uma Israel maior, mais forte do que nunca foi, né? E, enfim, foi o teor assim do discurso do Trump, que, como eu falei, né? Infla a si mesmo, né? Se ele fosse um balão de hélio, ele saía voando e puxa o Netanyahu para debaixo das asas dele, diz, ó, o Netanyahu é um grande líder, é um cara que sabe, é um cara muito difícil de lidar, falou, né? O Netanyahu é uma pessoa difícil de lidar, mas é isso que o torna um grande líder, uma grande pessoa, e foi nesse sentido aí, foi nessa onda que o discurso do Trump se desenvolveu no parlamento. Bom, João, essa é uma geralzona aí desse discurso que não contou com a presença da Galit Barav Miara, nem do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que não foram convidados pelo Ohana, né? O Ohana sofreu críticas por isso e depois disse que pessoas que atrapalham e que acabam, né, passam por cima do parlamento não merecem ser convidados para um evento desse de respeito, o que é uma canalice sem fim, né? Ouvir isso do presidente do parlamento. Mas a gente não podia esperar também nada de diferente de Amir Risinhos Ohana. É isso, João. Essa é uma geralzona. Eu sei que eu e você temos opiniões divergentes no que foi o discurso do Trump em relação ao Netanyahu. E é isso.
Começa então e depois eu volto. Eu vou começar assim, Marquinhos, mas eu vou começar de um pouco antes. Eu vou chegar no discurso do Trump. Eu discordo também de você se não dá para esperar outra coisa. Eu acho que eu fiquei assustado com o picadeiro de circo que eles montaram ali. Eu não achei que os caras fossem tão longe. Eu não achei que eles realmente fossem voltar tão rápido com o boicote ao judiciário e a destruição do judiciário, não convidando os dois e ainda quando foram cobrados e quando foram criticados, tipo, dobrarem a aposta nas respostas que deram por não terem convidado o presidente da Suprema Corte, que não tem discussão se ele tem que ser convidado ou não. É obrigatório nesse evento convidá-lo, e o Ohana decidiu não convidar, o Yariv Levin ainda fez coro a isso. Nesses casos não é opção. Você, tipo, a lei diz que você tem que convidar. Enfim, mas eu vou, como eu disse, eu vou deixar isso para depois. Então, enfim, a gente gravou na semana passada quando o acordo foi formalizado. Faltava a aprovação, do gabinete israelense do governo, foi feito isso na mesma madrugada, e aí o fogo parou. O fogo continuou até a aprovação. Ah, mas morreu gente depois. Morreu. Morreu um soldado israelense depois, e morreu também, e foram mortos 5 palestinos também. Isso, assim, um lado pelo outro, né? Os palestinos que morreram, eles se aproximaram de uma região que ainda não podiam se aproximar, e os soldados abriram fogo, e o soldado israelense que morreu, ele, na retirada, enfim, ele parece viu alguma coisa acontecendo ali que achou estranho, trocou fogo ali e acabou perdendo a vida. Acabou sendo morto, na troca de tiro ali com os caras do Hamas. Mas parou, o fogo parou, de fato, o exército retrocedeu, e a tendência é retroceder mais. O acordo, a primeira fase foi acertada entre os dois lados. A lista de pessoas que Israel vai libertar já está divulgada. Israel ainda não libertou todos os presos palestinos, mas boa parte já foram libertados. A maioria deles, absoluta, vai para a Cisjordânia, praticamente todos, pelo menos todos que foram soltos até agora. E já começaram a ser soltos, na verdade, já se reencontraram com as famílias, né? As mesmas cenas que a gente viu aqui em Israel, né, dos sequestrados voltando e se reencontrando com as suas famílias, cenas super emocionantes. Enfim, mensagens que eles já mandaram. Tem sequestrado já que gravou vídeo para agradecer a população que os apoiou nesse momento difícil, que pressionou pelo seu retorno. As histórias foram todas muito transmitidas pela televisão israelense, né? Eu vi durante a manhã o início do retorno dos sequestrados, e eu vi as primeiras 2 horas, eu acompanhei, e era assim, era repórter chorando, assim, era um clima tipo de euforia barra ufanismo, e os furos de reportagem eram tipo, já cruzou a fronteira de Gaza com Israel, já está nas mãos da Cruz Vermelha, já foi levado para Basirém, se encontrou pela primeira vez com a família. Tipo, esses eram os furos de reportagem. Não tinha jornalismo de fato acontecendo ali, né? Não tinha ninguém tentando descobrir alguma coisa, ninguém tentando fazer uma reportagem além da transmissão ao vivo daquele evento com comentários. É, Enfim, era só notícia, tipo, o exército recuou até tal ponto, aconteceu tal e qual tal coisa, nada disso. Tudo mudou quando o Trump aterrissou em Israel, né? Mas enfim, eu quero comentar que é, eu às vezes me sinto muito chato quando eu falo de algumas coisas, e às vezes eu sinto que eu estou em débito por não falar de outras. E eu acho que eu sempre vou me sentir assim, né? Porque tudo é importante. Tudo é importante e tudo tem que ser levado a sério. E é óbvio que eu vivo em um dos lados, né? E que quando eu vivo em um dos lados, eu tô recebendo as informações que um dos lados pode dar. Enfim, eu não estou exposto à mídia em árabe, por exemplo. E eu vou dizer para vocês, em vários momentos, eu nunca choro, né? É uma coisa pessoal minha. É muito difícil eu chorar, muito difícil alguma coisa me emocionar a ponto de eu chorar. E em vários momentos, meus olhos encheram de lágrima quando eu vi os encontros das pessoas com essas famílias, né? Foi, assim, alguns momentos para mim, que nunca choro, foi uma situação realmente emocionante. Porque não tem como não ser. E a verdade é que essa foi a pauta do país nos últimos 2 anos. Então, quando isso finalmente foi resolvido, ou seja, os sequestrados vivos voltaram para Israel, enfim, é uma bomba de emoção, né? É uma bomba de emoção para muita gente.
e de fato o país para isso. É, foi assim, não tem como a gente dizer que não é, não tem como a gente falar que, não, mas são só 20 pessoas, não, mas os palestinos, isso e aquilo. Se você está exposto a ver o sofrimento que essas pessoas passaram, o sofrimento que essas famílias passaram, e o quanto custou para que eles voltassem para casa, assim, acho que quem não se emociona é porque perdeu a empatia pelos lados, e perder a empatia por um dos lados é um mau sinal, né? Eu acho que não, enfim, eu critico as pessoas que perderam a empatia nos dois lados aqui, porque estamos falando de seres humanos. Hein? Então foi um momento muito emocionante. Eu não vi vídeos dos prisioneiros palestinos entrando em Gaza. Eu não tenho muitas informações sobre quem são essas pessoas, exceto aqueles 250 que tinham prisões perpétuas e sangue nas mãos, como se diz aqui. Sobre esses a informação chegou e a imprensa até uma hora parou de dar essa informação porque está deprimindo a população, eles não queriam deprimir a população. Mas obviamente que o Fórum das Famílias Enlutadas, não o Fórum das Famílias Sequestradas, o Fórum das Famílias Enlutadas foi até a Suprema Corte com uma petição para que fosse proibida a libertação dessas pessoas. Isso sempre acontece quando tem libertação de presos palestinos. E a Suprema Corte indeferiu o pedido, o pleito e ordenou a libertação. E eu vi umas poucas cenas de alguns nos ônibus, eu não sei nem quais são. Né? A gente ouve informações aqui sobre os presos palestinos que são difíceis de corroborar. Há uma informação, por exemplo, de um garoto autista de 14 anos, que eram parte dos presos palestinos que não tinham sido nem julgados, daqueles 1.700. Mas depois eu vi que, enfim, não é um garoto, que ele já é um adulto de 18 anos, quando foi preso, pelo menos, e que ele tinha cometido um ato de violência. Eu não sei o que é verdade e o que não é, porque essa informação não veio de nenhum lugar. Na verdade, isso não é uma informação. São os rumores que circulam por aí. Eu não sei exatamente, eu não tenho informações claras sobre essas pessoas, mas também não me importa, ok? Eu acho que a gente podia ter trocado todos por todos lá no início lá no dia 8 de outubro e teria evitado muitas mortes. É, João, claro que isso não ia acontecer. Claro que isso não ia acontecer, eu sei, eu não sou desconectado da realidade. Eu falo, por mim, ok? Por mim aconteceriam muitas coisas no mundo que não vão acontecer. Mas eu acho que o mais importante é você evitar a morte. Eu não acho que um terrorista solto, por exemplo, é o que causa grande perigo para Israel. Acho que Israel tem várias maneiras de neutralizar os ataques. Mas enfim, essa é a minha opinião. Obviamente que a gente sabe que nem todo mundo é terrorista. A maioria deles eu acho que não dá para chamar de terroristas, né? Mas enfim, se tem agressão, se tem violência, se não tem, eu não sei. Talvez até a maioria tenha, mas daí para a pessoa ser presa e ficar esperando até ser trocado 1 ano e meio, 2 anos nas prisões israelenses, obviamente que isso para mim não faz nenhum sentido. Mas enfim. O momento foi bom, então eu não vou jogar água no chope agora, vou jogar um pouco depois. Mas o momento foi bom. As pessoas voltaram, a agressão em Gaza acabou. Ainda pode melhorar muita coisa, né? A ajuda humanitária ainda não está entrando conforme o esperado. Israel chegou a usar novamente a ajuda humanitária como arma de guerra, porque o Hamas estava libertando muito poucos corpos e continua libertando muito poucos corpos de reféns, que foi a segunda parte do acordo da primeira, foi a segunda parte da primeira parte, né? Depois dos sequestrados vivos, que foram todos libertados no espaço de algumas horas. Na mesma noite, o Hamas tinha que libertar corpos, e até o momento que a gente está gravando, foram 7 corpos entregues e identificados por Israel como corpos de sequestrados, e agora a Cruz Vermelha informou ao exército, no momento que a gente grava, que outros 2 corpos chegaram às forças israelenses dos 28. Ok? O Hamas entregou um 10º corpo, né? Vocês fizeram a conta bem, são 9, mas teve um 10º, mas esse corpo não era de um sequestrado. Foram feitos os exames e ele não era de um sequestrado, era de outra pessoa. E, enfim, então só chegaram 9 dos 28. Isso quer dizer que 19 corpos ainda estão na faixa de Gaza. E o Hamas acabou de informar que eles não sabem onde estão os outros corpos. Que esses eram todos os corpos que eles tinham. O Fórum de Famílias de Sequestrados está exigindo que Israel pare agora com o cessar-fogo até que o Hamas cumpra. Agora, e se for verdade? E se o Hamas realmente não souber onde estão os outros corpos? O que vai acontecer? A gente vai entrar numa guerra em busca para punir o Hamas por corpos que não se sabem o seu paradeiro?
ok? Porque, entre nós, vamos supor que o Hamas saiba onde estão esses corpos. Por que o Hamas não devolveria? Para manter os corpos e trocar mais para frente? Olha, para vocês terem uma ideia, tem três corpos de israelenses que estavam sob o controle do Hamas desde 2014. Israel nunca fez nenhum negócio com o Hamas por isso. No passado, Israel trocou corpos por presos vivos. Hoje, Israel não faz mais isso. Tem três famílias e um desses corpos está lá, é um desses 28. Tá lá, é esse, né? Do Adar Goldin, se não me engano. Adar Goldin, um soldado que foi morto na guerra em 2014, na Operação Margem Protetora. O Hamas sabe que está colocando em perigo o cessar-fogo, se eles realmente sabem o paradeiro desses corpos e não estão devolvendo. E o Hamas também sabe que Israel não vai fazer um grande acordo se daqui a 6 meses eles dizem aqui, a gente tem mais corpo aqui, queremos trocar. Eles sabem que isso não vai acontecer. Eu não tô, eu falei isso numa entrevista que eu dei para a Band e os comentários foram todos: esse professor aí defende o Hamas. Não, eu tô tentando seguir a lógica. Por que o Hamas manteria esses corpos? Por quê? Pelo Islã, eles têm que devolver, né? Isso é uma regra do Islã. Eles têm que fazer um acordo para esse corpo voltar, esse corpo tem que ser enterrado no lugar correto, né, pela lei do Islã. Essas pessoas morreram não como muçulmanos, então você não pode manter restos mortais. Os restos mortais para o Islã, ele tem o mesmo grau de pureza que para o judaísmo. Você não toca, né? Você profana um corpo se você tocar nele, o corpo de um cadáver. Se eles mantêm isso, é porque eles têm um interesse muito grande. Eles vão manter por mais tempo, arriscando o rompimento do cessar-fogo para um não acordo futuro. Enfim, então eu realmente acredito que o Hamas não sabe onde estão esses corpos. E a grande pergunta é: o Hamas mentiu, insinuando, dizendo que tinham mais corpos do que realmente tem em suas mãos? Ou o Hamas disse isso desde o início? Tipo, disse isso ou não disse temos só 9 corpos? Disse, a gente acredita que pode encontrar outra parte dos corpos, mas no momento nós não sabemos onde estão todos, porque a nossa comunicação está acordada, porque isso é aquilo, é aquilo outro, que parte dos corpos estão com a Jihad Islâmica, etc e tal. Enfim. Qual das duas versões é verdadeira? Que o Hamas mentiu para poder fazer um acordo ou que o Hamas contou a verdade, Israel já sabe e o governo está quieto, deixando a pressão sobre o Hamas voltar, sem fazer nada porque isso interessa ao governo israelense? Eu não sei qual é a verdade. Hein? O fato é que esses corpos não voltaram até agora. E o Hamas disse: a gente está disposto a fazer parte de uma grande operação de busca com forças internacionais, porque a gente não sabe onde estão esses corpos. O Trump ficou meio irritado e disse que ele vai permitir que Israel abra fogo de novo contra Gaza no primeiro sinal que o Hamas não cumpra o cessar-fogo. E disse também que o Hamas vai ser desarmado, que se eles não fizerem isso por bem, os Estados Unidos vão fazer. É, enfim, é ótima essa ameaça, porque é, é ótimo para o Netanyahu, é ótimo para todo mundo, porque ele não precisa fazer isso. Sabe? Porque o Israel não precisa fazer isso. O Trump teria que ser quem faz isso, e esse é o ponto mais perigoso para o cessar-fogo, que é a questão do desarmamento do Hamas. Se os Estados Unidos assumem essa responsabilidade, eles podem fazer isso no ritmo que eles quiserem. E se o Trump tiver interesse no cessar-fogo mais do que no desarmamento do Hamas, ele vai fazer isso quando for conveniente, da forma que for conveniente, e vai deixar isso ser empurrado com a barriga. E esse desarmamento não vai acontecer, ou vai acontecer parcialmente. Enfim, daqui a 2 anos ninguém mais vai lembrar dessa história, como ninguém lembra hoje que o Conselho de Segurança da ONU, em 2006, na resolução do fim da guerra de Israel com o Hezbollah, determinou que o Hezbollah também tinha que ser desarmado. E a gente viu que se o Hezbollah foi desarmado mesmo ou não. Né? Não foi. Tipo, não foi nem perto de ser armado, pelo contrário, se armou muito mais, se armou mais ainda, se aproximou da fronteira, descumpriu todos os protocolos ali, e foi uma determinação do Conselho de Segurança da ONU. Não foi um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Fiscalização ali não aconteceu, nada aconteceu, os capacetes azuis não serviram para porcaria nenhuma, e no final das contas a tensão voltou no momento que os dois lados decidiram que ela ia voltar. Por isso eu digo que o desarmamento do Hamas ele tem muita chance de ser uma falácia. A grande pergunta é se ele vai gerar um cessar-fogo, ele vai impedir o cessar-fogo de se estender por longo prazo ou não. E a resposta a gente vai ver nas próximas semanas. Não, não por causa das negociações que estão acontecendo, as negociações podem durar meses. E a gente fica nessa segunda fase. A gente vai ver se essa questão vai ser importante ou não
quando a gente começar a ver, ou quando a gente começar a ver ou não Gaza sendo reconstruído, quando a gente começar a ver ou não ajuda humanitária entrando em peso, quando a gente começar a ver ou não a tal força diplomática de um governo entrando lá, chefiada pelo Tony Blair, que um ouvinte até perguntou, você pode explicar como isso aí funcionaria? Infelizmente, eu não posso, porque eles não são claros com isso. Ninguém pode explicar como isso funcionaria. Ok? Mas enfim, o cessar-fogo está aí. Eu continuo achando que ele não vai cair. Nada é impossível, pelo que a gente viu nos últimos tempos aqui, nada é impossível, mas eu continuo achando que ele não vai cair. E eu continuo achando que ele não vai cair principalmente porque o Hamas libertou os sequestrados vivos. E não vai ser por causa de corpos, e com todo, eu digo isso com todo respeito aos corpos e às famílias, e a solidariedade que eu tenho a essas famílias, mas não vai ser por causa de corpos de sequestrados que todos esses grupos que deram as garantias que a guerra não ia voltar vão lavar as mãos e permitir que a guerra volte. Eu também não acho que o Netanyahu vai botar soldados em Gaza para resgatar corpos, porque você vai matar, você vai arriscar vidas para resgatar restos mortais. E isso não vai encontrar popularidade em Israel. Nem um pouco, pelo contrário. Isso seria desastroso para ele. Então, eu acho que a questão dos corpos, ela pode fazer com que o Hamas deixe de receber ajuda humanitária por um tempo, pode fazer com que atrase o cessar-fogo, que as tropas israelenses demorem mais para sair. Isso pode acontecer, mas voltar ao fogo eu acho mais difícil. E essa questão de parar a ajuda humanitária, Israel decretou uma interrupção da ajuda humanitária, inclusive, até que essa questão seja resolvida. Mas o Egito pressionou e a passagem de Rafah vai ser aberta e a ajuda humanitária vai entrar. Ou seja, isso também não funcionou exatamente como Israel queria. Na minha opinião, vocês podem ficar confiantes que isso não vai, que a guerra não vai voltar. Essa é a minha percepção. Tá? Historiador não sabe nada de futuro. Não sabe mesmo, não. Verdade. Não tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Essa é a minha impressão. Sobre o Trump e o discurso dele na Knesset, daquele picadeiro que o Marquinhos descreveu. Olha, assim, foi uma cena tipo, de um nível de constrangimento e vergonha alheia que eu nunca tinha presenciado aqui em Israel, dentro do parlamento. Eu já vi aqui discussões patéticas. E olha, assim, vocês aí no Brasil estão acostumados com coisas patéticas, então acho que vocês vão no parlamento, né? Vocês vão se identificar com isso. Mas eu tinha visto aqui já coisas patéticas, mas nesse nível nunca uma babação que nem essa, aplauso o tempo todo, como que parecia que tá tendo uma festa ali dentro, um grupo fazendo uma festa por um acordo que eles não quiseram aprovar há pouco tempo atrás, foram forçados a aprovar e estão fazendo festa com a pessoa que forçou eles a aprovar esse acordo. Assim, é um negócio. Tipo, assim, a quantidade de vezes que eles levantavam para aplaudir algumas pessoas. Pessoas que não mereciam essa honra, né? Que os outros se levantem para aplaudir. Enfim, um negócio terrível. Todo mundo fez discursos muito longos. O Trump, obviamente, ganhou, mas o Trump era a estrela do evento, né? Ninguém podia esperar nada diferente disso. Enfim, e os discursos aconteceram ali, mas antes dos discursos, vamos lá, o Trump aterrissou em Israel para discursar na Knesset, no parlamento, para visitar os sequestrados, para colher os louros do acordo que ele fez. Trump, ele não faz nada que ele não possa lucrar em cima disso. Que ele não possa ganhar, fortalecer a imagem dele. Lembrar que existe uma expressão que diz Lo pirsamta lo asita, que é você não divulgou, você não fez. O Trump, ele veio para isso. Ele veio para divulgar o que ele fez e para colher os louros. E o Netanyahu se colocou no lugar de pessoa menos importante nesse evento, no dia lá que os sequestrados voltavam, porque o Trump veio para colher os créditos. Isso também é um negócio surreal, né? Tipo, que isso não acontecia há 20 anos. Né? Você não viu o Bill Clinton querendo os louros pelos acordos de Oslo? Você não via o Jimmy Carter querendo os louros pelo acordo de paz entre Israel e o Egito? Essas coisas não eram assim bizarras como são agora. Com o Trump, é assim, ele vem, ele discursa. É óbvio que, enfim, Israel indicou o Trump, o Netanyahu indicou o Trump para receber o Prêmio Israel, que é o prêmio mais importante que o país dá, né? Que eu não me lembro de outra vez que ele tenha sido concedido, eu não sei, ele não foi concedido ainda. O Trump ele foi indicado, mas eu não lembro outra vez que ele tenha sido concedido para alguém que não é cidadão israelense. Nunca foi, Pode nunca ser que foi. O tenha. Netanyahu falou isso. O Netanyahu falou isso, inclusive, que nunca foi, mas ele quer que seja. É porque eu não vi o discurso do É Netanyahu, eu só para estava no cidadãos trem. israelenses. É só para É. cidadãos israelenses.
Enfim, pois é. Mas enfim, o Trump aterrissou, deu lá oi, foi recebido pelo presidente, depois pelo Netanyahu, cada um com a sua esposa, né? E aí eles quebraram o protocolo e foram no mesmo carro do aeroporto para o parlamento. Quando eles chegaram na Knesset, eles se fecharam num quarto. Trump, Netanyahu, o Ron Dermer, que é o ministro de Assuntos Estratégicos, que é o principal assessor do Netanyahu, que é de fato o ministro das Relações Exteriores do Netanyahu. O Witkoff, o Steve Witkoff, que é o enviado do Trump para a questão de Oriente Médio, e não só de Oriente Médio, mas principalmente, o Jared Kushner, o genro do Trump, que tinha uma função no governo passado, hoje não tem formalmente, mas ele participou também dessas negociações. E o Jared Kushner e o Trump, enfim, né? E esses caras eles estavam conversando ali pelo seguinte: o que foi informado pela gente, eu já escutei outras versões. Essa foi a versão oficial que saiu pela imprensa aqui em Israel. O Trump não sabia que o Netanyahu não tinha sido convidado pelo presidente do Egito para a convenção em Sharm el-Sheikh, que ia se falar sobre o futuro de Gaza e para a paz no Oriente Médio. E aí eles chegaram e telefonaram para o Assisi, presidente do Egito, e tiveram uma conversa com ele, e o Assisi convidou o Netanyahu. O Netanyahu confirmou presença, o Assisi confirmou que o Netanyahu ia. O Erdogan, presidente da Turquia, que em português se escreve Erdogan, enfim, o nome dele se diz Erdogan, ele estava descendo de avião, estava aterrissando de avião em Sharm el-Sheikh. O avião arremeteu, voltou para o ar, voltou para, enfim, a voar. Estava começando a fazer o retorno para voltar para a Turquia, porque o Netanyahu ia. E ele foi informado que o Netanyahu não ia mais, deu meia volta e aterrissou em Sharm el-Sheikh. A gente pode entender por que o Netanyahu não foi chamado, porque ele ia esvaziar o evento. E é bizarro que um acordo que inclua Israel não tenha a presença de Israel. O acordo que Israel é uma das duas principais partes envolvidas, não tem o representante de Israel. O presidente da autoridade palestina estava lá. E eu acho que as duas razões pelas quais Netanyahu não foi são essas. A desculpa que ele deu foi que ia entrar a festividade de Simchat Torah e por isso ele não ia. Que é uma desculpa que só, perdão, mas só os idiotas acreditariam nela. Netanyahu viajou Shabbat, viajou nos sábados, a vida inteira. Netanyahu não é um judeu religioso. Inclusive dizem que ele é ateu, eu não sei. Se ele acredita em Deus ou não, não importa, o que importa é que ele não é um judeu religioso. Ele não cumpre o Shabat, ele não respeita o Shabat. Ele pode voar de avião, ele pode participar de conferências importantes. Até o Bennett, que era ortodoxo, foi até a Rússia para tentar intermediar o acordo entre a Rússia e a Ucrânia no início da guerra, e ele era ortodoxo. O Bennett sim cumpre o Shabat. Porque existe um conceito no judaísmo que se chama Pikuach Nefesh, que é se é para salvar vidas. Você pode descumprir um mandamento por exemplo, o Shabat. E o Netanyahu, obviamente, ele sabe que se naquele acordo for decidido alguma coisa, por exemplo, muito perigosa para Israel, por exemplo, o Estado palestino, que, na opinião do Netanyahu, é muito perigosa, e ele não está ali, é óbvio que é o Picor Nefesh, ele tem que estar ali. Ele mesmo assim não foi. É muito esfarrapada essa desculpa. E aí, os idiotas úteis da imprensa, e eu não estou falando dos puxa-saco do Netanyahu, estou falando dos maus jornalistas, não dos falsos jornalistas. Começaram a divulgar que foi por pressão dos partidos ultra-ortodoxos, que foi a mensagem que o gabinete do Netanyahu passou em off para que eles divulgassem, que os ortodoxos não gostam que o Netanyahu viaje Shabbat. É verdade, eles não gostam. Só que a gente não são nem mais parte do governo, os ultra-ortodoxos. E o Netanyahu, ele tá mandando, perdão pela expressão, mas um belo de um foda-se para as demandas ultra-ortodoxas há tanto tempo, que não ia ser isso que ia fazer o governo cair. O Netanyahu não foi por pressão de dois grupos, especificamente. Um, da extrema-direita do governo dele, que não quer, e dos seus eleitores também, que não iam aceitar ver o Netanyahu do lado do presidente da autoridade palestina, do Mahmoud Abbas, no mesmo evento, legitimando a autoridade palestina. Para eles, isso é uma linha vermelha. E dois, por causa dos próprios líderes árabes que estavam ali, árabes e muçulmanos, como o Erdogan, que não iam aceitar estar presente no evento com um cara que eles consideram um genocida. Né? Então, ele arrumou uma desculpa rápida. Em 40 minutos ele desconfirmou a presença. Provavelmente deu ruim. Provavelmente o Trump falou: ó, inventa uma desculpa aí, você não vai poder ir. E ele já está preparado, é verdade. Eu também preciso inventar uma desculpa que para minha base não vai rolar. Ou eles já sabiam desde antes que isso não ia rolar. E aí, enfim, colocaram o nome de Israel para não ficar tão feio, para depois poder dar meia volta e partir. E aí, disso aí, eles foram para os discursos. Eu não vou comentar o discurso de Netanyahu pela razão de que eu não vi. Eu vi, lamentavelmente, boa parte do discurso do Hannah
Eu vi, lamentavelmente, boa parte do discurso do Yair Lapid e eu vi o discurso inteiro do Trump. E eu quero dizer o seguinte: eu discordo do Marquinhos, né? E a gente teve uma discussão também num grupo de apoiadores e a maioria das pessoas lá discordava de mim. É, eu achei que o Trump ele foi passivo-agressivo com o Netanyahu, deu várias alfinetadas. Ele, obviamente, que ele deu uns. Quem escutou a gente falando na semana passada, eu achava que o Trump ia vir para cá para dar um presente para Netanyahu, a recompensa por ele ter feito, por ele ter sido obediente e feito o que o Trump mandou. E eu achei que não foi isso que aconteceu. Ele deu alguns presentes para Netanyahu, como por exemplo pedir o indulto para o Buggy, para o presidente, né, que tem esses poderes de dar indulto. Isso foi aplaudido de pé por todo mundo do Likud, né? Enfim. E agora estão todos ele. Hoje o Netanyahu voltou a depor, pediu para sair mais cedo porque estava com bronquite. E estão todos os deputados do Likud estão dizendo que já chegou a hora de acabar com essa palhaçada, esse julgamento tem que acabar. Qual a razão pela coisa o julgamento tem que acabar? Tipo, é um negócio tão absurdo. Tipo, acabou a guerra, o julgamento tem que acabar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, porque não pode o primeiro-ministro ter que perder tempo no tribunal. Mas foi o Netanyahu que falou que dá para ser primeiro-ministro e estar no tribunal. Ele disse isso, que ele podia, quando foi questionado. Enfim, mas o Trump deu esse presente para ele. Quando foi perguntado, o Trump disse: Não, eu não tinha pensado em falar isso antes, não estava planejado. Eu decidi na hora, porque eu vi as pessoas aplaudindo tanto cada vez que eu falava o nome do Netanyahu, que eu entendi que ele era muito popular ali e que eu podia falar aquilo naquele ambiente que ia ser muito confortável. Só que quem está aplaudindo o Netanyahu ali era a claque dele, não era a população israelense. A população israelense vaiou o Netanyahu na praça, como o Marquinhos comentou, um dia antes. Tá bom, não foi a população israelense, né? Quem vai na Praça dos Sequestrados, em geral, é a oposição, né, ao Netanyahu, enfim, isso acabou que foi assim, e bem ou mal, a gente viu, 67% das pessoas acham que o Trump trouxe cessar-fogo. Quem estava lá comemorando o cessar-fogo não vai agradecer quem não trouxe cessar-fogo, né? Então, obviamente que o público ali é diferente, mas, Peraí, mas o Trump ele disse, assim, só fazer todas as galerias, elas foram ocupadas por membros do Likud e apoiadores do Likud. Eles colocaram essa galera lá de propósito, inclusive membros das famílias dos sequestrados que achavam que eles iam estar nessa galeria, nessas galerias, foram colocados numa saleta ao lado. E toda a claque licudista, inclusive aqui foi chamado de Licudiada, né? Licudiada é um evento que é organizado pelo Likud, né? Antes das eleições, geralmente, que eles fazem um mega evento num hotel, já, de vez em quando é em Eilat, a galera viaja, e é um evento com deputados, com membros do Likud, né, filiados e tudo mais, e aí estavam chamando, né, esse dia aí, esse discurso do Trump de Likudiada, né, porque afinal de contas foi uma festa montada pelo Likud para enaltecer a presença do Trump e do Netanyahu. exatamente. E aí alguns até convidaram seus pais, né? O Amir Ohana não convidou o presidente da Suprema Corte, mas levou os pais dele para lá, para ver o discurso do Trump, como se fosse um show, né? Tô levando aqui meus pais, ganhei aqui ingresso de camarote. Mas enfim, eu não achei que o Trump foi legal com o Netanyahu, especialmente ali. Ele deu umas amaciadas, mas ele, em alguns momentos, ele mostrou quem manda ali. Ele mostrou que o Netanyahu, o trabalho que ele fez foi ser obediente. Ele disse, eu mostrei para o Netanyahu que a guerra não estava levando a nada e ele me entendeu. E o Netanyahu ele estava matando, matando, matando e não estava chegando a nada. Essas foram as expressões que ele usou. E o Netanyahu percebeu que ele demorou, mas percebeu que a imagem de Israel está danificada e as pessoas não estavam mais gostando de Israel e agora por causa desse acordo gostam. Tipo, o tempo inteiro ele meteu essas. Ele disse para agora a guerra acabou, Netanyahu, você pode voltar, você pode agora começar a ser legal com as pessoas. Tipo, isso, na verdade, ele fez se referindo a Yair Lapid, que ele disse que era um grande cara, que eu tinha gostado muito dele ali. Enfim, é óbvio, todo mundo ali bajulando o Trump, ele gostou de todo mundo, né? Obviamente com duas exceções, que foram os parlamentares Ofer Kassif e Ayman Odeh, do partido Hadash, que é um dos desdobramentos do Partido Comunista, que escreveram, que levantaram um cartaz escrito Reconheçam a Palestina, e foram expulsos no mesmo segundo. A Amir Ohana deu um grito e vieram os Sadranim, que é a segurança da Knesset, do parlamento, e tiraram eles, botaram eles para fora. É, Enfim, não foi. Algumas pessoas tava rolando uma fake news aí, que muita gente acreditou que eles tinham escrito
cartaz de genocídio, que eles tinham gritado assassino para o Trump, alguma coisa assim. Não teve isso. Eles gritaram reconheça a Palestina. Eles não gritaram. Eles levantaram cartaz. E depois eu não vi o que o Ayman Odeh gritou quando estava sendo arrancado de lá, mas estava escrito lá, Recognize Palestine, em inglês, para o Trump entender. Uma forma de protesto, enfim, que sem nenhuma violência. Não é um ambiente legal porque o Trump fez cessar-fogo e está lá discursando? O parlamento é um debate de ideias, né? Eles não são representantes ali convidados a falar, mas nada de absurdo que eles fizeram ali. Ah, mas é contra o protocolo. Ok, beleza, é contra o protocolo. Eles fizeram, botaram eles para fora. Achei que foram um pouquinho rudes demais com eles, a maneira como gritaram para eles saírem de lá, mas eles queriam mostrar para o Trump que eles não aceitavam tolerância da oposição ali. Trump gosta disso, né? Enfim, eu achei que o Trump ele colheu os louros para ele. Ele desenhou o Netanyahu como alguém que cumpre ordens e que o grande mérito dele foi ter cumprido ordens. Ele não disse que o Netanyahu é um herói, como disse depois da guerra com o Irã. Ele disse que vai estar construindo uma atmosfera de paz. Ele se referiu aos palestinos, foi um dos poucos momentos que ele não foi aplaudido ali. Obviamente que o Trump sabia mais ou menos o que ele podia falar e o que ele não podia falar ali. Ele percebeu que ele é mais popular que o Netanyahu em Israel. E ele deve ter saído daqui muito feliz. E foi para Sharm el-Sheikh para debater o plano de paz dele, que é uma outra declaração de intenções, menos clara ainda do que o cessar-fogo, que praticamente foi também um evento midiático para ele mostrar que a coalizão dele é forte. Estão rolando uns rumores aqui que o presidente da Indonésia vai visitar Israel e está disposto a a ser parte dos acordos de Abraão enfim, se a situação mudar um pouco, mas ainda existe uma resistência muito grande dos países árabes para se somarem a esses acordos, e eu acho que isso vai ser. O Netanyahu ele é um problema, ele é um impeditivo. O Trump já entendeu isso, exatamente por isso eu acho que o Trump deu umas cutucadas no Netanyahu. Para terminar minha fala, eu comentei na edição passada do podcast, e eu vou falar sobre isso de novo agora. E disso, eu não me orgulho de ter dito isso, que a gente mas porque era muito claro isso, para quem acompanha minimamente a situação aqui. Hoje eu escutei uma entrevista com o Gerson Baskin, que o IB levou para o Brasil há um tempo. Ele é um dos negociadores informais que ajudaram que esse acordo saísse, né? E, enfim, ele tem também um perfil descrito por ele no podcast A Hora, né, do UOL, pela Thaís Bilenque, que conta toda a trajetória dele. E eu acho que saiu uma matéria na Piauí também sobre ele. Enfim, é um judeu americano-israelense, né, que nasceu nos Estados Unidos e passou a morar aqui, que escolheu viver durante algum tempo em cidades árabes para entender como funciona a mentalidade árabe, para que ele pudesse ser parte da solução do problema, né? Enfim, nesse podcast, ele conta um pouco como é que a negociação aconteceu. Ele falou, até que eu entendi que só o Trump podia fazer esse acordo acontecer. E com todo respeito ao Gerson Baskin, eu acho que ele demorou muito para entender isso. E não porque a gente entendeu antes de todo mundo, porque estava muito claro. O cessar-fogo de janeiro a março só aconteceu porque o Trump mandou. E a gente falava que se o Trump mandar, tem mais chances de um cessar-fogo. Perdão, se o Trump vencer as eleições, tem mais chances de um cessar-fogo do que se a Kamala Harris ganhar as eleições. Ele exerce um poder e uma influência sobre Netanyahu que os democratas têm medo de exercer. Não que eles não possam, eles têm medo, esses democratas especificamente. Outros talvez fizessem. Esses têm medo. O Trump não tem. No momento que ele decidisse que isso tinha que acabar, isso acabaria. E ele decidiu. Ah, mas o acordo é bom para Israel. Mas o acordo no papel é bom para Israel. É. Só que esse acordo no papel que é bom para Israel, 95% dele estava estabelecido pelo Biden. E já era bom para Israel ali. E você não ia ter matado dezenas de milhares de palestinos. Você não ia ter matado algumas centenas de soldados. Você não ia ter perdido a vida de alguns reféns. Você podia ter feito esse acordo bem antes, destruído muito menos Gaza. Enfim, tudo podia ter sido resolvido há muito tempo, né? E por isso que eu digo, a questão não é porque o Trump decidiu que a guerra tinha que acabar. A pergunta é por que ele demorou. Por que ele demorou tanto? Eu acho que o Trump demorou tanto porque ele está envolvido com várias questões ao mesmo tempo e não quis direcionar os esforços dele para isso. Ele quis dar uma chance para o Netanyahu. Ele quis ser, tipo, assim, eu acho que o Trump ele não morre de amores pessoalmente pelo Netanyahu, mas ele sabe que o Netanyahu representa o bloco dele aqui em Israel.
E ele quis dar uma chance. Vou te deixar, porque na hora que eu quiser que você faça outra coisa, você vai fazer. E sem discutir. Enfim, e ele fez o que ele achou que tinha que fazer e acabou naquela hora. É, mas ele poderia ter acabado com isso antes. Eu acho que ele deveria ter acabado com isso antes. Como ser humano, eu digo isso, né? Ele deveria ter acabado com isso antes. Enfim, eu digo eu como ser humano, o Trump, eu acho que os valores humanos dele não são muito aflorados. Mas enfim, mas ele acabou com isso. E é mérito dele? O mérito do Trump é ele jogar o tempo todo com a força e ele saber quando a força funciona com determinadas pessoas. Isso não funciona sempre. Mas o Trump, ele faz algo que uma potência dá para ele o poder, né, de fazer, o direito de fazer. Ele quer usar a força quando ele acha que é conveniente. Com a questão das tarifas, ele faz isso. Se dá certo ou não é outra história. E quando ele tem que humilhar algum aliado para esse aliado fazer o que ele quer exatamente, como ele fez com o Zelensky, como ele fez com o Netanyahu, agora como ele fez com o Starmer do Reino Unido e com outros líderes mundo afora, ele usa do seu poder para isso. Ele sabe lidar com o poder, quando ele atua num caminho que a vitória dele é garantida, né, porque o outro lado não tem como dizer não, ele faz uso disso, ao invés de negociar como alguns outros presidentes anteriores faziam. O mérito do Trump nessa questão, diferente do Biden, por exemplo, do próprio Obama, é ele saber usar a força. Os Estados Unidos dão para ele um canhão imenso, que é ter a influência sobre uma série de aliados e alguns inimigos, e a poder fazer com que as coisas aconteçam quando ele quer que aconteçam. Ele não pode tudo, ele toma muitas decisões que ele tenta usar a força e saem errados, mas em determinadas circunstâncias isso sai bem para ele, para os seus interesses. E o mérito dele é isso, é saber o Netanyahu, ele é um ser que tem que ser servil a mim, e eu vou obrigar o Netanyahu a fazer o que eu quero. A diferença do Trump de agora para o Trump de antes é que o Netanyahu ele vai terminar o mandato dele antes do Trump. Então, o Netanyahu não pode jogar com o tempo e enrolar o Trump. Ele, ele sabe muito bem disso. Ele sabe que o Netanyahu sabe jogar o jogo político e ele fez o que ele quis na hora que ele quis. Então, esse é o grande mérito dele. Na hora que ele falou isso vai acontecer, não demorou nem uma semana. Né? E isso é porque ele sabe a força que ele tem sobre o Netanyahu, o poder, a influência, e ele sabe como fazer isso acontecer. É, Quando eu comentei, teve um ouvinte, que eu já vou dizer o nome, quando eu comentei que todas as guerras de Israel foram paradas pelos Estados Unidos, teve um ouvinte que perguntou, foi o Raflan, né? Ele perguntou se eu tenho alguma indicação para isso, como é que é essa história. Eu vou dizer o seguinte, Raflan, olha só, rapidinho. A Guerra de 48 foi a única guerra que ela não foi interrompida por potências internacionais. A Guerra de 56, que é a campanha do Sinai, a União Soviética ameaçou detonar Israel, e os Estados Unidos também estavam insatisfeitos com a França e o Reino Unido achando que mandavam alguma coisa no Oriente Médio. Ok? Então, as duas potências interviram, mas principalmente a União Soviética. 67, outra vez, a União Soviética disse: se essa parada não parar, eu vou entrar com força ali. E aí os dois lados, os Estados Unidos negociaram, falaram para Israel parar e parou. 73, Israel estava quase em Damasco. Os Estados Unidos mandaram parar, falaram: chega, já foi. Pode parando aí. Também houve pressão da União Soviética, mas os Estados Unidos tiveram mais influência ali. E vale lembrar que em 73 Israel já era muito dependente do armamento americano. 67 ainda não tanto. 82, na Primeira Guerra do Líbano, também os Estados Unidos mandaram parar. 2006, na Segunda Guerra do Líbano, os Estados Unidos mandaram parar. Vocês querem buscar referências para isso? Até 82, vocês encontram facilmente no livro Muralha de Ferro, do Avi Schlein. 2006, eu lembro, eu acompanhei em loco. Eu não tenho para recomendar nenhum trabalho acadêmico sobre essa questão especificamente. O Avi Schlein tem isso muito detalhado e o Benny Morris também no Rigorous Victims. Esse não tem tradução para português, mas também está lá muito detalhado. São dois livros que fazem um apanhado geral da história dos conflitos, do conflito entre Israel e o mundo árabe. É, Até os inícios dos inícios dos anos 2000, fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Os dois livros param ali. Enfim, tá aí a referência, e dessa vez também. Né? Dessa vez também. E eu digo que até as próprias operações israelenses em Gaza, que Israel não chamou de guerra,
que aconteceram ali em 2000, 2009, 2012, 2014, 2021, também houve uma influência dos Estados Unidos para que Israel parasse. É, Israel não decide quando vai acabar. E a guerra do Irã agora, né? Não precisa, tipo, também é muito claro. O Trump falou acabou. E acabou. Na hora que ele falou acabou, acabou. Ele participou ali, ele ajudou Israel para que os objetivos fossem alcançados, pelo menos em teoria. Mas quando ele falou acabou, acabou. E agora é a mesma coisa, gente. Não tem muita diferença. É, falei demais. Passo a palavra para você, Marquinhos. Bom, só quero comentar aí sobre a questão, né, enfim, comentar sobre tudo, na verdade, né? Porque tudo que aconteceu aí, né, cara? Basicamente sobre esse discurso do Trump, né? E o que eu analiso aí como a consequência também dessa cúpula e da não ida do Netanyahu. Bom, eu vejo diferente. Eu acho que assim o discurso do Trump ele foi um discurso que, assim, ele, o discurso do Trump ele foi bom para o Netanyahu dentro do que é o Trump, né? Eu acho que a gente não pode esperar que o Trump vá discursar em algum lugar e ele vá se colocar como um coadjuvante, né? Eu acho que ele vai sempre ser o principal, o ator principal da parada. Nunca vai ser o coadjuvante. E ele está se sentindo cada vez mais forte com isso, né? Ele se construiu, veio se construindo aí ao longo desses últimos anos como o cara que terminou 7 guerras. Agora ele falou, né? Essa aí é a 8ª guerra que eu termino. É aquele instituto Ele tirei do terminou a ano. guerra que não tinha nem começado. Pois é, né, cara? Instituto, como é que tem lá no Medo e Delírio, né? Instituto tirei, né? É isso que ele faz, né? Ele começa a inventar essas mentiras, essas histórias e vai tentando transformá-las em verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode esperar em nenhum discurso do Trump, em nenhum lugar do mundo, que ele vai se colocar como coadjuvante. Ele vai ser sempre o ator principal. E depois dele ter decretado o cessar-fogo, né? E ele veio aqui e decretou o cessar-fogo. Essa vinda dele aqui foi para isso também, né? Para decretar e falar, ó, eu tô aqui em Israel falando que a guerra acabou, né? Então acabou, né? Então essa é a parada. Então, assim, ele veio com esse intuito, ele não vai. Assim, o fato dele ter terminado essa guerra deixou ele ainda mais inflado, né? Ele tá parecendo aquele peixe baiacu, né? Que infla quando é atacado, é o Trump. Cheio, né? Tá ali, porra, como se fosse o balão de hélio. Se soltar, ele levanta. E aí, cara, assim, eu acho que quando a gente analisa o discurso dele no parlamento, a gente tem que analisar em cima dessa perspectiva. De que a gente não vai ver um Trump coadjuvante, a gente vai ser sempre ver um Trump ator principal, sendo que nesse caso um ator principal com esteroides, né? Que é o tipo, né? O Schwarzenegger a mil por hora. E ele tá indo. Então, assim, quando ele vem aqui, ele começa o discurso dele, ele diz que o Netanyahu, a guerra só acabou por causa do Netanyahu, porque o Netanyahu soube ouvi-lo, né? Ele diz que o Netanyahu é um grande líder, ele fala que o Netanyahu é uma pessoa difícil, e isso faz dele uma grande pessoa, né? E que o Netanyahu agora tem que estender a mão para a paz, que o Netanyahu já fez a paz com ele com os acordos de Abraão. Então, assim, o que que eu acho que o Trump veio fazer aqui? Ele veio aqui para falar, ó, eu sou o xerife, eu sou o líder desse bloco de extrema direita antidemocrática que tem no mundo. O Netanyahu tá comigo, isso a gente sabe, né? A gente comentou isso aí nos últimos períodos. Então, e aí, como você falou, João, a questão da popularidade, assim, é surreal a popularidade do Trump aqui, até nos setores liberais, né? Esse papo do Trump ser racista, homofóbico, islamofóbico, que mais? Misógino, isso. Isso eles não tem importância, né? Hoje, dentro da sociedade israelense. O que tem importância é que o cara soltou os reféns, que o cara acabou com a guerra, né? Primeiro, né, pra grande parcela da população israelense, que eles trouxe os reféns de volta, né? E depois que acabou com a guerra. E aí, é por isso que ele tinha faixas, né? Trump para o Prêmio Nobel e tudo mais. E como eu falei lá na abertura, se ele se candidatasse aqui a qualquer coisa, malandro, qualquer coisa, o Trump se elegia hoje aqui em Israel.
né? Então, assim, ele vem aqui como essa pessoa super com uma visão, com uma aceitação muito grande aqui dentro da sociedade israelense. E aí ele traz o Netanyahu para debaixo da asa dele. Ele fala o seguinte: olha só, o Netanyahu não vai ser como eu. O Netanyahu não vai ser o líder desse bloco da extrema-direita. E o Netanyahu sabe disso. O Netanyahu sabe disso. Essa que é a questão também. O Netanyahu, ele sabe se colocar na posição que ele está nesse momento. O Netanyahu foi para cima do Obama, cantou de galo para cima do Obama. O Netanyahu cantou de galo para cima do Biden. Fez o que esculachou o Biden. O Biden mostrou que não tinha força em cima do Netanyahu. O Netanyahu enrolou ele várias vezes. Com o Trump, o Netanyahu já enrolou, mas o Trump entendeu. O Netanyahu foi enrolado, o Trump foi enrolado pelo Netanyahu no outro mandato dele. Dessa vez, o Trump não está deixando o Netanyahu enrolar. Quando o Trump decidiu acabar com a guerra, ele acabou e falou: meu amigo, acabou, meu, acabou. Eu sei que não é bom para você, eu sei que a sua base não vai gostar. Aí ele vem aqui e fala: ó, eu, que sou o cara, tô trazendo o Netanyahu para debaixo das minhas asas. Até porque o Trump, por mais que ele tenha elogiado o Lapid, né, ele fez um rápido elogio ao Lapid. Ele aqui, ó, o líder da oposição, he's a nice guy, né? É uma boa pessoa, é uma boa pessoa. Netanyahu, você podia ser mais, menos duro com ele, você podia ser mais legal com ele agora que você não está em guerra, né? Foi assim que o Trump falou no discurso dele em relação ao Lapid, né? Ou seja, dando até uma rápida acenada ali pro Lapid, mas não, ele sabe que o Netanyahu é o cara que aqui no Oriente Médio vai aplicar as mesmas políticas que o Trump quer aplicar, de estados antidemocráticos, de enfraquecimento do sistema judiciário, né? De construção de governos autocratas. O Lapid não é o próximo, não é o candidato Netanyahu. O candidato Netanyahu não, o Lapid não é o candidato do Trump. O candidato do Trump é o Netanyahu. Então, quando ele vem aqui, óbvio, ele foi passivo-agressivo. Ele traz, ele obviamente, porque é o Trump, ele vai fazer isso, né? Mas ele traz o Netanyahu para debaixo da asa dele. Ele deixa ainda o Netanyahu ali junto dele, e aí é que ele abre as portas para o Netanyahu e eu acho que essa é a força que ele quer dar para o Netanyahu. Lembra que a gente comentou do Barghouti, você quando fez o seu comentário do Barghouti na semana passada, ou na semana retrasada, você falou o seguinte: por que que o Barghouti é visto pela sociedade? Olha só, eu vou fazer uma comparação aqui que ela é só para vocês entenderem o contexto, tá? Não comparem absolutamente nada entre as duas pessoas, enfim, não comparem, só por contexto. A questão do Barghouti, né, quando você falou, João, é que o Barghouti, por que que ele é bem visto dentro da sociedade palestina e como visto como o cara, né? Porque ele era o cara que durante os acordos de Oslo, ele estava lá, vamos negociar, vamos atuar na diplomacia. No momento em que ele entende que a diplomacia cai, acaba e começa a segunda intifada, ele vai para a guerra, né? Ou seja, é um cara que atuava tanto da diplomacia quanto na luta armada. E agora é mais ou menos isso que, na minha opinião, o Trump quer fazer com o Netanyahu. Ele vira para o Netanyahu nessa perspectiva toda, e aí entrando já no comentário sobre a Liga, a Cúpula da Paz lá, né? Ele faz isso. Ele fala assim: Netanyahu, olha só, eu estou te dando a possibilidade de você deixar de ser o líder da guerra e agora ser o líder da diplomacia. De você deixar somente esse discurso de guerra e avançar na linha da diplomacia. O Trump puxa o Netanyahu para isso. Né? Dá essa chance ao Netanyahu, tentando, vamos dizer assim, transformar o Netanyahu num estadista, vamos dizer assim. Né? Não acho que seja possível, porque o Netanyahu está muito, muito, muito queimado, né? Eu acho que o fato eu não vou nem falar do Erdogan, né, cara, do presidente da Turquia, que também é outro autocrata, ditador, então, enfim, é mais um, né? É, Agora, o resto dos países, ninguém quer conversar com o Netanyahu. O Netanyahu, não oficialmente, né, ele é persona não grata na grande maioria dos países do mundo afora. Né? Ninguém quer o Netanyahu, ninguém quer falar com o Netanyahu, ninguém quer ver o Netanyahu. Em vários países europeus, aí, se o Netanyahu pisar, ele vai ser preso. Né? Então, assim, isso pode ser um empecilho para ele. Né? Mas, na minha opinião, a vinda do Trump aqui, ela tem como esse objetivo.
Obviamente, ele ressalta, ele mantém a sua posição de ser o imperador, né? Ele vem aqui com aquela posição imperialista mesmo, né? É a posição de eu vim aqui, meus amigos, para dizer o que vocês têm que fazer, para ser o adulto responsável, né? E aí vem cá, meu filho, dá um tapinha na bunda do Netanyahu, bota ele do lado dele e tenta trazê-lo. O fato do Netanyahu ser um cara muito mal visto mundo afora pode impedir com que esses planos do Trump avancem. Por outro lado, né, se a população israelense entender que o Netanyahu tem que continuar como primeiro-ministro quando houver, quando a gente chegar aí no momento de eleições, o mundo vai ter que entubar isso também, que não vai ter jeito, né? O povo escolheu, vai ter que ser. Então, eu acho que é essa a realidade que a gente está vivendo agora. Agora, o que eu queria comentar sobre a questão aí dessa cúpula da paz. Primeiro, tá todo mundo perdido, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer. Hoje eu estava vendo na televisão que já tem alguns países que estão organizando para mandar tropas para começarem a atuar na faixa de Gaza, né? O Hamas, obviamente, já reocupou todas as regiões que foram que o exército israelense se retirou, né? Todas elas já foram reocupadas pelo Hamas, por soldados do Hamas, por policiais do Hamas, pessoas armadas que agora voltam a controlar aquelas regiões, né? Então, o Hamas continua hoje no controle da faixa de Gaza. E a gente vai ver como isso vai avançar. Mas a gente não sabe, porque ninguém sabe, porque não tem plano, porque não tem projeto. E aí é a questão. Ao longo dos dois últimos anos, falei aqui, porra, acho que, sei lá, cara, umas 800 vezes. Qual é a estratégia da guerra? Qual é o plano para os dias depois? No início da guerra, o mundo inteiro estava perguntando isso para o Netanyahu, o Biden, inclusive, né? O Biden pressionou o Netanyahu durante muito tempo. Qual é o seu endgame, né? Qual é o seu endgame? O que que você quer no final? O que que vai fazer você parar a guerra? E aí o Netanyahu ia colocando aqueles objetivos impossíveis que nenhum deles aconteceu, a não ser a volta dos reféns, né? O desarmamento do Hamas ainda não aconteceu, o desarmamento da faixa de Gaza ainda não aconteceu, e a gente não sabe se vai acontecer. Isso está no plano. Isso foi acordado nos 20 pontos que o Trump apresentou há 2 semanas atrás. Mas isso a gente não sabe se vai acontecer, né? Tá colocado? Tá. Se vai, a gente não sabe. É a questão aí da bola de cristal. Então, o Israel, o governo Netanyahu, por conta desses últimos 2 anos, não ter apresentado nada, absolutamente nada, como proposta para o dia de depois da guerra, a não ser colonização e expulsão dos palestinos, o governo Netanyahu e, consequentemente, Israel estão indo a reboque do que os outros decidem. E aí, gente, é uma questão que é super interessante. Não vou entrar aqui na discussão mais profunda sobre sionismo, até porque não é esse o meu objetivo dessa fala. Porém, a principal questão do sionismo, do movimento de autodeterminação dos judeus, é que os judeus pudessem segurar com suas próprias mãos o seu futuro, que os judeus pudessem decidir o seu futuro por si só, a autodeterminação dos judeus. Hoje, o governo Netanyahu levou Israel a uma situação em que nós não nos autodeterminamos. O mundo determina o que vai acontecer com o Estado judeu. O governo Netanyahu coloca a gente hoje no momento pós-sionista, no momento onde o sionismo não existe. Porque se alguém agora vai decidir o que vai acontecer com os judeus, nós não estamos nos autodeterminando. Tem alguém decidindo pela gente. Como tinha alguém decidindo durante o século passado, ou não só o século passado, durante muitos séculos, alguns séculos, né, nos últimos séculos, várias vezes na história, outras pessoas decidiram pelos judeus, né? Como a gente viu casos na Europa, como a gente viu casos no Oriente Médio, como a gente via casos na África, outros decidiam pelos judeus. E aqui hoje, onde existe o Estado dos judeus, o Estado onde os judeus
podem e devem se autodeterminar, essa realidade não existe mais. Porque o governo Netanyahu foi incapaz de pensar uma política de autodeterminação para os judeus. Foi incapaz de pensar uma política que fizesse com que os judeus pudessem continuar decidindo a sua vida. E isso é em função de uma dependência, não só de uma dependência de outras potências do mundo, né? Como também o fato de não existir uma política clara desse governo. O Netanyahu é um líder, é um primeiro-ministro que ele atua agora, ele pensa no agora, ele não pensa estrategicamente, ele não sabe qual, ele só pensa estrategicamente quando a questão são as eleições, para ele se manter no poder. Mas no que diz respeito à política do país, à inserção do país na comunidade internacional, a inserção do país dentro do Oriente Médio, dentro da região, o governo Netanyahu e o Netanyahu, obviamente, não fazem, não discutem, não constroem. Então hoje nós não nos autodeterminamos aqui. O governo Trump decide pela gente. O Erdogan decide pela gente. O Al-Sisi decide pela gente. E não a gente decide pela gente. E aí a gente está numa crise muito, muito, muito séria que eu não sei como ela vai se resolver. Porque no momento em que as discussões sobre o que vai acontecer com Gaza avançam sem uma presença firme e forte de Israel, sem sombra de dúvida, nos bastidores existe, né? Porém, a presença firme e forte, como você falou, né? Que em outros momentos todas as conferências e cúpulas foram, Israel esteve presente e incentivou e organizou. Nesse momento, não. Nesse momento, ninguém quer estar com Israel, estão outros decidindo por Israel. E aí vira República de Banana total, né? Como mais um exemplo, né, da República de Banana que Israel se tornou. Ou seja, um bunda lelê, ninguém manda nada e vem lá o Führer mundial, o império, o imperador, dizer como é que a gente tem que atuar. Enfim, eu acho que o Netanyahu vai ter que rebolar aí para continuar mantendo a sua base. A gente, quer dizer, já tem essa base fixa, né? E aí essa popularidade, se ele conseguir surfar na onda dessa popularidade do Trump, ele pode aumentar, né, a sua base. A gente vai, ó, como o João comentou lá na introdução dele quando ele falou das pesquisas, é óbvio que nesse momento a popularidade do Netanyahu vai melhorar, né? A gente como o João falou aí, que até que ele chorou, né, vendo o retorno dos reféns. É óbvio, né, que as pessoas se emocionam realmente por ver a Einat Sangalker, né, a mulher que se tornou o símbolo da luta pelos reféns, abraçando o Matan, o filho dela. Pô, foi uma coisa de outro mundo, né? Do mesma forma que eu pude ver alguns prisioneiros palestinos voltando também para Gaza, só fazendo um comentário também. Saiu, eu comentei isso, eu não me lembro que episódio, obviamente, mas enfim, o Yuval Abraham, aquele jornalista que também é o produtor, o editor o produtor do filme, né, o diretor do filme No Other Land, que escreve para a revista 972, ele há poucas semanas ele publicou uma matéria dizendo que um quarto dos prisioneiros feitos prisioneiros de guerra tirados de Gaza são pessoas envolvidas com a resistência do Hamas, com a luta armada e o terrorismo do Hamas, né? Ou seja, a gente tem ali 75% de pessoas inocentes. Simplesmente foram sequestradas para servirem de moeda de troca depois, né, para que não fossem soltos outros palestinos que cometeram crimes mais leves ou mais pesados, enfim. Essas pessoas são moeda de troca. Né? As mulheres e as crianças já tinham sido sequestradas em outros cessar-fogo, né? Onde os reféns foram trazidos, alguns reféns foram trazidos e agora entram essas pessoas de Gaza que, enfim, também são civis ali inocentes. Então é isso, é esperar para ver o que vai acontecer, né? Como eu falei, tá tudo em aberto aqui. Eu tô sentindo isso, né? A gente vê, os comentaristas israelenses estão meio perdidos também, porque a gente não tem informação. A gente não sabe o que vai acontecer na faixa de Gaza. Não tem ideia. Não tem ideia. Ninguém sabe dizer quais são os próximos passos. Agora a gente tem aí essa questão dos reféns, dos corpos dos reféns, né? Que ainda tem aí em torno de 20 ou pouco mais, né? Enfim, na faixa de Gaza, que é a grande maioria dos reféns mortos. Se a gente for parar para pensar que eram 48 e tem 20 foram entregues vivos, né? Eram 28 mortos. E, porra, tem 20 na faixa de Gaza ainda, 19 na faixa de Gaza ainda. É,
como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai acontecer, né? Então, assim, ninguém sabe quais serão os próximos passos. Como a gente não sabia 2 anos atrás, a gente continua sem saber. Só que nesse momento, a gente perdeu também a possibilidade de decidir o que vem pela frente. Os outros estão decidindo pela gente. É isso. Terminei, João. Acrescenta algo mais? Não, não sobre isso, nesse ponto eu concordo contigo. Eu quero falar sobre uma coisa que está acontecendo agora em Gaza, que é a aparente vingança, e eliminação por parte do Hamas de membros de gangues que colaboraram com Israel. Isso tem vários depoimentos chegando em vários jornalistas israelenses e não, né, obviamente, que falam árabe, que tem fontes e contatos em Gaza. E o Hamas está indo à forra, né, para atrás dessas pessoas que traíram o grupo e tal. Assim funciona a ditadura, né? Assim que as coisas funcionam. E a parte dessa informação, o Hamas foi desarmado, vai ter que parar isso no meio e tal. Talvez seja só vingança, talvez seja eles eliminando uma possibilidade de um grupo que possa ser governo, talvez seja eles castigando quem colaborou com Israel. É, Enfim, espero que pare, né? A matança era para a matança parar no cessar-fogo, não para continuar. Agora, eu quero só aproveitar esse gancho para falar uma coisa. Eu tô vendo muitos comentários agora. Ah, cadê aquele povo de esquerda que estava querendo cessar fogo? Agora que eles saem tão quietinhos. Ah, olha só, todo mundo falava de Israel, mas agora que o Hamas está matando, não estão falando nada. Enfim, tem esse tipo de comentário rolando aí. Nesse momento, eles estão vindo principalmente do lado pró-Israel, né? Em outros momentos, ele não vem desse lado só. Eu vou dizer o seguinte, olha só, quem está procurando motivo para ir para cima do outro lado, hein, nesse momento, ou seja, basicamente quem está cobrando esse tipo de posicionamento dessa maneira agressiva está fazendo a mesma coisa que o outro lado. Você acha que o outro lado está sendo incoerente porque não está falando nada? Você também está sendo incoerente de ficar cobrando do outro lado em vez de você ficar feliz com o cessar-fogo, tipo, simplesmente, e preocupado com o que acontece em Gaza. Né? Tipo, se você está preocupado com os palestinos, você não tá, do mesmo jeito que ele devia estar pondo o cessar-fogo, você devia não estar jogando na cara dele isso, mas sim preocupado com a vida desses palestinos, não usando isso para uma luta política asquerosa. Né? Então, eu acho o seguinte. É lamentável, assim, o que me deixa desgastado da gente fazer esse podcast, de participar em redes sociais, de fazer comentários na mídia, é esse tipo de reação. Tipo, gente, não dá pra ser mesquinho o tempo todo com isso, cara. Não é sobre você. Esse negócio. Tipo, é sobre gente que tá morrendo de verdade. Instrumentalizar isso pra fins políticos é muito asqueroso. E eles falam pra mim, você tá aí ironizando o Netanyahu no dia do cessar-fogo. Eu tô realmente ironizando o Netanyahu no dia do cessar-fogo. Porque o Netanyahu é a porra do primeiro-ministro do país. Tipo, eu tô lá cobrando dele. Tipo, que ele não tem nada que tá comemorando. Eu tô cobrando dele essas coisas, sim. Porque ele é o primeiro-ministro do país. Ele é político, ele é representante dessa porra. Eu não tô indo pras redes sociais ficar apontando o dedo na cara pra militantes que discordam de mim. Isso aí eu não tô nem aí pra eles. Quem são essas pessoas? Tipo, não importa quem são essas pessoas. Você que tá querendo ir à forra com o cara das redes sociais, com o teu vizinho, com o teu colega, sei lá quem, cara, você se importa mesmo com o que acontece com os sequestrados, com os palestinos? Se importa mesmo ou tá só querendo vencer o debate? Porque não é sobre você. Se é sobre você, tipo, então realmente você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que, não sei se ruim, né? Mas é uma pessoa que devia, não sei, devia tratar. Porque, de verdade, você ser tão egocêntrico a ponto de transformar um negócio desse numa discussão sobre você, é porque se o resto não te importa o suficiente para que você fique, para que você se sensibilize, então, olha, vai procurar tratamento, cara. É isso. Tem muita gente assim por aí. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso segundo bloco, para a palavra da semana, dica cultural, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, João, palavra da semana. Vamos de quê, cara? Tem alguma pensada aí? A palavra da semana, Marquinhos, Tu não é sabe. esquema. Não, é esquema. Porra, scam? Esquema vem de lesquim. Esquema é acordo. Lesquim é Acordo. concordar, é o verbo concordar.
Então, ou a Hamas também pode ser um acordo, mas esse esquema é o principal, que é o que aconteceu entre Israel e o Hamas. Foi um acordo, não de paz, não é um esquema shalom, ok? Um esquema de afsakatesh, como a gente falou na semana passada, que é cessar-fogo. Hein? Inclusive tem uma outra, tem outro termo para afsakatesh que se usa que é iská, né? Que é uma palavra menos forte que esquema. É, e também existe o termo esder, que vem do verbo lesader, de pôr em ordem, né? Ou leistader, Liaster, que é né? tipo se esquecer, pois é, que se organizar, kol beseder, seder de Pêssar, tudo isso é igual. A kol beseder tá tudo bem, tá tudo em ordem. Seder de Pêssar é a ordem de Pêssar, né, que a gente faz na festividade de Pêssar. E a palavra esder, ela é também como se fosse uma ordem, né? Um acordo nesse sentido. É, por exemplo, acordo de paz em Israel como acordo de paz, é um termo que está meio manchado, porque a direita conseguiu transformar a paz numa coisa ruim. Então agora, em vez de falar esquema shalom, se fala esder medini, que é um acordo político, né, basicamente. É, Medini não é exatamente o termo para política, mas para política internacional. Mas enfim, várias palavras que significam basicamente a mesma coisa. Esquema, esder, iscar, que foi o que aconteceu na semana passada e que a gente está vivendo agora. É isso. É dica cultural, cara. Dica cultural, eu acho que você deu duas aí. Você citou dois livros quando você estava falando que eu achei interessante. Eu acho que seria legal da gente colocar aí na dica cultural também, para quem tiver interessado, né? Então, É, beleza. Eu, em geral, não costumo recomendar obras acadêmicas não, na dica cultural. Mas, já que foi, foi. tem o livro do Avi Schlein, né? A Muralha de Ferro, né? É. Avishai é um É, livro excelente, o excelente, Avishai é. foi um dos jornalistas, foi um dos historiadores que foi pesquisar os arquivos do Ministério do Exterior de Israel e descobriu um monte de coisa interessante ali que contrariava a narrativa da historiografia sionista, né? Tanto ele quanto o Benny Morris são os novos É, historiadores, aqueles que discordavam da narrativa sionista que dominava sim. ali as coisas. O Benny Morris, com o caminho, foi mais para a direita. Ele não chega a ser um cara de Netanyahu. Eu acho que esse 7 de outubro, que veio depois, sacudiu um pouco ele, né? Ele falou que ele escreveu um artigo há uns 6 meses, que inclusive a Folha traduziu para o português, que era em Gaza não tem um genocídio, mas todas as condições para que exista um já estão colocadas. Ou seja, na próxima guerra vai ter genocídio. Eu não sei se ele mudou de opinião de 6 meses para cá, se ele acha que já tem ou não, mas a argumentação dele sobre as transformações sociais em Israel que permitiriam um genocídio é muito boa. Ok. Righteous Victims, ele vai ganhar uma tradução para o português. Ele só Ah, é tem inglês e sério? hebraico. Vai ganhar. Está organizado pelo IB, se não me engano, com a editora Perspectiva, que, enfim, está traduzindo várias obras e essa sai no ano que vem. O Muralha de Ferro tem uma tradução para português já há 20 anos. É, eu comprei É, ela no Brasil há um tempão. Tempão eu mesmo. Antes tenho de sair do também. Brasil, pô. Pois é, eu tenho essa versão em português também. Pois é, esses caras, eles não escrevem em hebraico quase. Tem que traduzir as obras deles para hebraico. Mas como é que as pessoas leem em inglês? Pelo menos quem lê É, livro acadêmico. porque o Benny Morris ele é inglês, né? E o Avi Schlein acabou se tornando inglês também, Ele né? morou muito mais tempo na Inglaterra. Ele é É, iraquiano, que veio morar iraquiano, aqui, tipo, fez é. LA e depois foi morar na. E tu Mas o sabe com quem ele se Avishai casou, cara? Ele é casado, o Avi Schlein, ele é casado com a filha do Balfour. é a filha ou a neta? É a Acho que é a filha, filha. a É, eu acho que é a sobrinha. Pois filha. é, eu vi na entrevista que ele deu para o Haaretz há pouco tempo, porque ele virou uma das principais vozes contra Israel nessa guerra agora. Ele radicalizou muito ultimamente. Ele fez uns comentários para mim deprimentes, né, dizendo que o Hamas que a morte dos civis não foi culpa do Hamas. O Hamas queria É matar culpa só de quem, né, soldado. cara? Pois é, aqui foi um descontrole. Foram as pessoas que entraram na segunda onda. Ah, entendi. É. Enfim, é, e ele também, o último artigo que ele escreveu é meio bizarro. Eu fiquei achando que ele tá meio gaga, porque o cara que é um historiador desse quilate fazer uma análise do jeito que ele fez com uma fonte muito suspeita, tratando isso como se fosse a verdade absoluta, ficou meio estranho, né? Que ele, enfim, basicamente ele alega que os judeus iraquianos, os pogroms contra os judeus no Iraque que estimularam a fuga dos judeus iraquianos foram feitos pelo Mossad. E a fonte dele para isso é um cara que 20 anos depois era um suposto agente do Mossad, amigo da família,
que 20 anos depois teria dito isso para ele, mas que ele não conseguiu confirmar essa fonte em lugar nenhum, e mesmo assim tratou essa informação como se fosse verdade para escrever esse artigo. E assim, olha, sinceramente, a teoria da conspiração está faltando por aí. Um cara te dizer uma coisa é meio bizarro, né? Ainda mais É. sabendo que a família dele era uma família, no mínimo, crítica ao sionismo, se não anti-sionista. Mas, tirando esse último artigo aí e essa entrevista que ele deu, a obra dele é excelente. A obra dele é excelente. Se você quer ver gente só bajulando Israel, é melhor você não ler nenhum desses dois livros, né? Porque o Benny Morris, ainda que ele tenha virado de direita, as obras dele são honestas. Os trabalhos dele Sim. acadêmicos são honestos. E ele não é um puxa-saco. Ele, inclusive, foi o primeiro cara que escreveu uma obra acadêmica, e a melhor até agora, sobre os refugiados palestinos da Guerra de 48. E a melhor até agora, na minha opinião. Então, são dois excelentes livros. A verdade é que são dois guias excelentes para a história do conflito. Recomendo a leitura dos dois. Livros de cabeceira mesmo, para quem quer estudar a história do conflito. São bons livros mesmo. E, pô, outros livros também dos mesmos autores aí, né? Que, enfim. O 1948 do Benny Morris é muito bom também. É, tem um outro do Avi Schlein, que é Israel e Palestina, que é muito bom também. Enfim, tem muita coisa por aí. É isso. Vamos então, João, para o Correio dos Ouvintes. E aí, teve um que você já respondeu de antemão, né, cara? É, Teve. do Raflan. Então vamos lá para as próximas. Então, Bom, ó, vamos temos aí. lá. Ah, É. vai, começa aí você. Não, vai lá, pode ir. Tô abrindo aqui. Temos aqui, ó, a Cláudia Balheiro, né? Pois é, eu também respondi, né? Ela comentou que ficou sem entender no último podcast o papel do Tony Blair no plano de paz. Olha, Cláudia, o Tony Blair, ele seria o principal administrador do exterior, ele não ia governar de Gaza, desse governo de diplomatas e tecnocratas. Isso é a única coisa que foi divulgado. Além disso, a gente não sabe. Agora, a gente sabe que o Tony Blair participou das negociações com o Trump sobre esse plano dos 21 pontos que depois caiu para 20. Ou seja, ele está por dentro de tudo. Ele está sabendo das coisas. Os palestinos não gostam muito da ideia de um britânico governando Gaza, com razão. Assim, por que eu vou dizer? Com toda razão. Não só porque ele não é palestino, e qualquer grupo que não seja palestino que governe os palestinos já é uma aberração. Mas também porque os britânicos remontam ao mandato britânico, né, que foi o período de 1920 e 1948, no qual os britânicos eles governaram a Palestina e ali, enfim, foi na esteira que foi lançada a Declaração Balfour e que houve a maior imigração judaica para a região, embora os britânicos em alguns momentos também tenham feito jogo duro com o movimento sionista. Os palestinos eles têm lembranças piores desses anos do que os judeus. É, mas se ele vai encontrar rejeição, eu não sei. A ideia é que esse governo seja temporário, né? Ele deve pisar na faixa de Gaza. Então vai saber. Pois é, isso mostra também essa questão do imperialismo, né? Países não tem nada. Vem cá, cara. É a volta do mandato britânico, João? Tony Blair assumindo como governador da faixa de Gaza. É a volta do mandato britânico, né? É uma palhaçada, né, cara? Como é que pode? Mas enfim. Vamos lá, a próxima, João. A próxima é do. Tava com ela aberta aqui. Rodrigo Abecassis, que pergunta pra gente sobre o lugar dos humoristas em relação à guerra, né? Na mídia, de uma forma geral, se eles têm ajudado a criticar o governo, e se historicamente eles têm alguma relevância para a população. Pô, programas de humor aqui críticos ao governo, a gente tem muitos, né? E tinha muitos antes da guerra também, né? Mas Durante a críticos à guerra, isso guerra, muda, né? críticos ao governo, eles continuam sendo críticos à Continuam guerra. sendo críticos à guerra, não, é. A verdade, eu vou te ser sincero, Rodrigo, eu não tô assistindo nada de humor israelense, cara. O Eretz Nederet, que é o principal programa, eu tô detestando os quadros deles que tem a ver com a guerra. Tô achando de muito mau gosto. E decidi não ver. O Yodim Baim, os judeus estão chegando. Eles lançaram a última temporada durante a guerra. É, não tinham feito muitas referências. Eu só vi até o quarto ou quinto capítulo, não vi o resto. Tem que ver, tem que terminar. Que me perguntaram, por que você não está mais legendando? Porque eles não estão mais me deixando baixar os vídeos. E também porque eu estou sem programa de legenda. Se alguém puder me recomendar um gratuito, agradeço. Mas. Mas, enfim, então, não tô vendo, cara, não tô vendo porque não tô gostando mesmo do trabalho deles com relação a isso. É difícil ser um humorista que critica a guerra num país em guerra, mas
A verdade é que, assim, tem levemente ali o Karnaf, né, que é esse podcast que eu já comentei aqui, de humor político. Tem os caras de humor político que fazem por podcast. É, tem um outro, esqueci o nome, cara, o que me recomendou, de um cara que é de esquerda pra caraca e que desce pau em tudo que tem a ver com a guerra, né? Guerra do Irã. E ele, às vezes ele faz, às vezes, recebendo convidados. Mas são muito poucos. São muito poucos. E eles devem estar muito escondidos aí no submundo, mais no mundo dos podcasts ou stand-ups, assim. Programas de televisão, por exemplo, com muita audiência. Você esquece, cara. Os caras não têm coragem de. Assim, ou que eles estão alinhados com o discurso hegemônico, ou que é difícil, eles não têm coragem de falar, porque, pô, cara, é muita pancada que você leva aqui se você fala um negócio desse. Bom, temos aqui, João, o comentário também da Rosa Chanina, perguntando para a gente sobre a questão dos samaritanos aqui em Israel, a relação deles com o Estado e com a causa palestina, né? Como é que um samaritano se identifica como palestino, se é comum, né? Pô, eu não tenho a mínima ideia sobre isso, João. Tu Eu conhece? sei um pouquinho, eu sei um pouquinho. Os samaritanos, eles são um grupo que, eles, na verdade, quando os assírios conquistaram o reino de Israel, eles se mantiveram, como assim? Eles mantiveram algumas práticas judaicas, misturaram com práticas, dos outros grupos ali e sobreviveram, de alguma maneira. Já foram um povo de mais de 1 milhão de pessoas na antiguidade. Hoje eles são, se não me engano, 5 mil pessoas aqui em Israel. Metade está em Holon, na cidade de Holon, na região metropolitana de Tel Aviv, e a outra metade está no Monte Gruzim, que fica em Nablus. Eu fui lá. É o único lugar em Nablus que o cidadão israelense pode entrar. E eu fui lá quando eu fiz o curso de guia turístico, né? E eles, enfim, então assim, os samaritanos de Nablus, primeiro de tudo, eles são considerados judeus pelo Estado de Israel. Eles têm o direito de pegar a cidadania israelense. Mas os samaritanos de Nablus, eles se consideram palestinos. Eles não se veem como judeus, eles se veem como samaritanos palestinos. Os samaritanos de Holon se veem como samaritanos israelenses. Eu acho que provavelmente eles têm aí algumas discordâncias nacionais com Israel, porque eles também têm uma identidade árabe. Você nunca escuta falar em conflitos com os samaritanos. Até porque eles são muito poucos, né? Mas aí ela comentou, né, que um samaritano foi preso e estava sendo solto agora nesse acordo. Olha, é muito difícil a gente generalizar eles por causa de uma pessoa, embora para os samaritanos uma pessoa já é um percentual muito grande da população deles, mas assim, eu não sei exatamente se existe uma luta política organizada do grupo dos samaritanos. Eu sei que eles vivem de maneira bem isolada. E eles têm práticas até muito antigas, eles até hoje fazem o sacrifício dos animais nas festividades, igual o judaísmo da antiguidade fazia, o judaísmo do templo, né? Só que eles acham que o lugar sagrado não é o templo de Jerusalém, é o monte lá onde eles vivem, em Nablus. Enfim, se vocês vierem para Israel, eu recomendo visitar lá. É bem interessante, também tem um sítio arqueológico lá, mas, enfim, um dia, se a gente tiver uma situação mais tranquila, a gente pode separar alguns programas para falar sobre essas questões, né, que são tão interessantes em Israel e sobre as quais a gente quase nunca fala. Bom, é isso, João. Vamos então para a nossa duas últimas perguntas da nossa ouvinte e apoiadora Bia Bracher, que escreveu para a gente, inclusive, no nosso grupo, né, de apoiadores. A Bia pergunta para a gente sobre hoje, né? Ela falou que viu na CNN americana dizendo que, na verdade, o Hamas não existe mais, né? Que hoje essas pessoas que estão ali se auto-intitulam Hamas, ou se estariam andando armadas por ali, na verdade, são pessoas que não seriam tão, vamos dizer assim, próximas, né? Tão dentro do Hamas, até porque isso é o que ela diz que ouviu lá na CNN, porque as lideranças do Hamas teriam sido mortas e não há mais uma hierarquia de comando no grupo, né? E como é que a gente caracterizaria isso? E também qual a dependência econômica e militar de Israel com os Estados Unidos, né? Além do apoio americano para que Israel consiga manter a sua segurança. Como é que funciona isso tudo, a questão do acordo militar e o apoio financeiro que os Estados Unidos dão para Israel?
que você tem a dizer para eu pesquisei sobre a questão do apoio militar, né? Sobre a questão do apoio militar israelense, americano a Israel, que eu vi que é um acordo que foi aprovado já em 2016, que faz com que o governo americano doe não, né, repasse a Israel 3 bilhões de dólares por ano em ajuda militar, né? Esse é um acordo que ele se estenderá ainda por mais alguns anos. E essa, enfim, dá um montante aí pra gente, sem sombra de dúvida, durante a guerra, isso foi extrapolado, né? Porque isso, inclusive, o Trump falou, né? Que o Netanyahu ligava para ele para pedir armamento, e o Trump falava: dá armamento. Eu não sei nem o que eu tô dando, mas dá armamento. Essa era uma ideia. E aí, que você tem mais informação sobre isso, cara? Não, eu acho que isso parece o wishful thinking do jornalista aí. As fontes que a gente tem aqui são muito diferentes dessa de que o Hamas de que o Hamas tipo, não existe mais. Óbvio que a liderança vai ter que ser renovada. O Hamas em Gaza está muito debilitado do ponto de vista estrutural e físico, mas não é. O Hamas existe bastante forte ainda ali, o suficiente para se ninguém entrar em Gaza de maneira organizada, obviamente que eles vão continuar governando o lugar. Mas, enfim, o apoio financeiro foi o que o Marquinhos falou. Existe crédito e existe ajuda mesmo, de doação. Só que essa ajuda tem que ser em função de armas adquiridas por empresas dos Estados Unidos. Então, primeiro, parte do dinheiro volta para impostos e outra parte que não volta para impostos vai para movimentar a economia estadunidense. Então, é uma ajuda que, óbvio que tem pré-condições, né? As alianças estratégicas, etc. Israel não pode ter espiões dos Estados Unidos. Enfim, tem uma série de questões. Mas, enfim, Israel atende aos interesses dos Estados Unidos, de certa maneira, e existe uma identidade cultural entre os dois países, sobre a qual a gente pode falar aqui um dia. Eu queria muito fazer um episódio sobre as relações Israel e Estados Unidos historicamente. A gente estava com um engatilhado antes do 7 de outubro. E aí o 7 de outubro aconteceu, a gente estava com dois engatilhados, um Israel e Estados Unidos e um Israel e Turquia. A gente chegou a fazer um com o Rodrigo Inhães sobre Israel e União Soviética. E fez um só nós dois sobre Israel e África do Sul também. É, mas a gente estava com esses dois aí que engatilhados e não rolou. E talvez agora, se a situação acalmar um pouquinho aqui, a gente consiga fazer. Só dando uma complementada aqui, então esse acordo que foi assinado entre Israel, que foi assinado entre Israel e Estados Unidos, ele foi assinado em 2016, só que ele tem validade de 2019 a 2028, ou seja, já está aí alguns anos em vigor, e ainda tem mais três para terminar, ele é no total de 3,3 bilhões de dólares em financiamento militar e mais 500 milhões por ano para defesa antimísseis, né? Ou seja, 3,8 bilhões de dólares por ano é o que os Estados Unidos repassam a Israel em financiamento militar, num total aí de 10 anos, 38 bilhões de dólares. Essa é a quantia. Considerável, né, João? Dava para tomar um açaí e uma cerveja. É isso, cara. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, nada mais, falei demais já aqui. É isso, nada mais a declarar. Meia-noite e 6. E eu espero que esse episódio saia rápido. Bom, cara, é isso. Nos falamos então na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se/barra do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com/barra do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker,
Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Suzana Saul, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,